Olá, aquele abraço. Estamos começando a primeira edição do TVI News aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora Ultra para o sul da Bahia. Obrigado, Ilhéus. Obrigado, Itabuna, as duas maiores cidades do sul, pela grande audiência que vocês nos dão, tá? Muito obrigado mesmo. 20 anos com você. A TVI está aí comemorando até abril do ano que vem essa data importantíssima, né? 20 anos com você, tá bom? Olha, gente, hoje é segundona, mais uma semana, graças a Deus, começando, e a gente aqui para fazer o TVI. Hoje é dia do quadro Ela por Elas, com a advogada Úrsula Matos. Hoje também é dia do quadro PQP, com a jornalista Maria Antonieta. E, lamentavelmente, a gente vai falar da morte da Preta Gil, filha do nosso querido Gilberto Gil, baiano de Vitória da Conquista. A gente vai comentar daqui a pouquinho esse fato que ocorreu ontem, né, e foi noticiado aí por todo o Brasil, e é com tristeza, né, que a gente perde aí mais uma figura brasileira, né, a Preta Gil, conhecidíssima por ser filha aí do Gilberto Gil. Bom, vamos repercutir isso daqui a pouquinho, vamos falar também sobre as sanções do presidente Trump ao Brasil, né, tem ameaça aí de aumentar essas sanções, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. O governo brasileiro trata o presidente Trump como chantagista e isso está deixando o mimado, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, ele é muito mimado pela nação americana e por muitos países do mundo. Então ele não está gostando desse tratamento que o governo brasileiro, né, e segmentos da mídia estão dando aí ao governo Trump, chamando-o de chantagista. Então, isso pode reverberar contrário ao Brasil. A gente vai comentar esse assunto também no programa de hoje, tá certo? Vamos falar de esportes, tem aí o futebol, Bahia e Vitória no Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste, né, para o Bahia, Copa do Brasil para o Bahia. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso também, o Bahia que também joga na Sul-Americana. E vamos saber da Maria Antonieta, jornalista renomada, que está aqui com a gente, qual o destaque hoje do PQP? Bom dia a todos, bom dia Barbosa. Tem muita coisa aqui para ser contada. Em primeiro lugar, é realmente essa notícia que abalou todo mundo aqui no Brasil, a morte de Preta Gil aos 50 anos. A gente vai voltar a falar sobre isso. Tem outro assunto que eu quero falar aqui, que era para falar aqui na quarta-feira passada, sobre o Congresso Águas de Futuro da Imasa, que discutiu realmente a revitalização do Rio Cachoeira, a questão do saneamento básico, e diz que a revitalização do rio só poderá se dar mesmo depois que for concluído obras de saneamento. Claro, descobriram a pólvora. Outro assunto também que a gente vamos falar é sobre a inabilitação da FIC, que o Ministério da Cultura decretou, poderá não receber esses recursos do Programa Nacional Aldir Blanc. A FIC se defende e eu vou citar aqui o que foi que a chefe de projetos de lá falou sobre o assunto. Barbosa. Olha, gente, Itabuna hoje amanheceu com a mínima de 19 graus, né? Tempo estava aberto, mas agora começa a aparecer muitas nuvens no período e a partir das 11 horas promete aí uma chuva fraca em Itabuna. E essa chuva deve perdurar por todo o dia de hoje, tá? Só vai cessar aí por volta das 16h30 e às 17h24 nós vamos ter o pôr do sol, que daqui do alto, né, das comunicações no bairro de Fátima, junto à divisa aqui com Ilhéus, nós temos uma vista privilegiada do pôr do sol aqui. A gente vê 180 graus da cidade de Itabuna. Então o pôr do sol se dará às 17h24, tá bom? Inclusive nesse horário nós vamos estar aqui com o TVI News, apresentado pelo Joab Paiva, hoje entrevistando a prefeita de Bicaraí, Mona Lisa. Na última sexta a gente divulgava aqui que o vice-prefeito tomava posse em seu lugar, né, empossado aí pela Câmara de Vereadores, a mando do Ministério Público, mas, aliás, da Justiça, né? Mas a Mona Lisa já estava recorrendo em instância superior e retornou ao cargo na própria sexta-feira. Então, ela hoje vai estar aqui no programa, ao vivo, a partir das 17 horas, e vai falar sobre isso, tá? Então veja lá, Itabuna vai chover hoje durante todo o dia, aquela chuvinha fraca, né? Não é chuva forte.
Amanhã também deve chover. A mínima hoje foi de 19, a máxima não passará dos 26 graus aí ao meio-dia, tá? Nesse momento aqui no Alto das Comunicações, em plena Mata Atlântica, num clima bem agradável, nós temos 25 graus e muitas nuvens já chegando no céu, tá? Ilhéus com 24 graus, chove a partir das 11 horas também, mas ao meio-dia o sol aparece. À 1 da tarde volta a chover, depois o tempo fica parcialmente nublado a nublado. Nesse momento 24 graus e a máxima não passará dos 25 graus. Provavelmente choverá também amanhã, terça-feira. Guararema, 24 graus nesse momento, o tempo está fechando, está ficando nublado, deve chover a partir do meio-dia, hein? 18 graus foi a mínima, a máxima não passará dos 25 graus. Ibicaraí com 24 graus nesse momento, também o tempo está fechando, vai ficar nublado, com chuvas a partir da 1 da tarde, tá bom? 25 graus vai ser a máxima. Itajuípe, 25 nesse momento, vai chover também a partir das 11 horas em Itajuípe. A máxima não vai passar dos 26 graus a partir das 11 horas, tá? Floresta Azul com 23 graus nesse momento. O tempo está fechando, mas só chove no período da tarde, tá? Agora pela manhã vai ficar bastante nublado, tá certo? A máxima vai ficar na casa dos 25 graus a partir do meio-dia. Itacaré, nossa querida Itacaré, um abraço para o Kleber Zac, né? Pessoal aí de Itacaré, o Kleber que esteve aí no Festival do Chocolate. Itacaré com 24 graus nesse momento, sol firme e céu aberto, hein? Dá até para pegar uma praia. Nada de chuva hoje em Itacaré. A máxima lá vai ficar 25 graus a partir do meio-dia. Porto Seguro com 24 graus, muito fechado o tempo, muitas nuvens no céu, mas não chove hoje, tá? O sol volta a aparecer entre nuvens. A máxima vai ficar na casa dos 26 graus. Canavieiras com 23 graus nesse momento. Já chove agora pouquinho em Canavieiras e deve aumentar essa chuva até o meio-dia, tá? À tarde o tempo volta a ficar seguro, né? Sem chuvas, mas muita nuvem no decorrer do período. 24 graus será a máxima em Canavieiras. Vitória da Conquista, um abraço, Gustavo Magalhães. 19 graus nesse momento, né? Aquele friozinho gostoso, bem nublado, mas não chove. O tempo fica fechado aí até o meio-dia, quando o sol volta a aparecer entre nuvens. A máxima não vai passar dos 23 graus a partir do meio-dia. Temperatura bem gostosa aí, Vitória da Conquista, né? Não tem coisa melhor do que esse friozinho aí para se vestir bem, para comer bem, né? É uma maravilha. Cuidado com a balança, tá? Coma bem, mais moderado e vá fazer atividade física, tá? Porque nesse inverno tem a tendência aí de você beliscar ali uma coisinha, né? Toda hora ali um queijinho quente, chocolate quente, um cafezinho quente, e aí já viu. O cafezinho sempre pede um acompanhamento, né? Aí a balança que se cuide. Olha, gente, hoje, segunda-feira, nós já estamos aí próximo ao final do mês, né? Falta apenas uma semaninha aí para acabar o mês de julho. Isso indica que o ano vai ficar mais curto ainda, vai acabar mais rápido ainda, né? Porque agosto, setembro, outubro, aí pronto. Novembro e dezembro é fim de ano. Então vamos aproveitar bastante e vamos ter muito cuidado com a saúde e com a vida, né, gente? Vamos, né, fazer sempre aqueles exames de precaução, né, exames de rotina, pelo menos uma vez no ano, cuidar da saúde, tá certo? E eu estou falando isso por quê? Porque vira e mexe a gente vê aí, né, pessoas queridas, amigos, amigas, pessoas famosas ou não, né, perdendo a vida, né, por questões de saúde, doenças ali que poderiam, talvez, né, poderiam ser evitadas se fosse diagnosticada com antecedência. Então vamos ter cuidado, vamos praticar algum tipo de atividade física, frequentar o médico com mais frequência, né? Fazer aquele check-up aí rotineiro pelo menos uma vez no ano, tá bom? Por falar nisso, ontem morreu lá em Nova York a cantora filha do Gilberto Gil, né? Ficou conhecida por ser filha do Gil. Ela nunca fez sucesso como cantora, mas por ser filha ali do Gil, tá no métier artístico, né? Fazia um bloco carnavalesco no Rio de Janeiro, ela ficou muito conhecida no Brasil, amiga, né, da mídia, a Preta Gil, e ficou muito querida ali pelos artistas e por parte aí das pessoas que são fãs desses artistas e consequentemente se tornaram fã da Preta Gil. E ontem ela veio a falecer, né, lá nos Estados Unidos, onde buscava a última alternativa da medicina. Ela foi desenganada no Brasil,
Teria sido curada há um tempo atrás de uma parte, né, do intestino que estava com tumor. Essa parte foi retirada, a medicina deu até ela como curada, ela chegou a comemorar. Depois houve um agravamento do quadro, apareceu em outras regiões do intestino, né? E ela acabou sendo desenganada pela medicina do Brasil. Vendo que não tinha jeito, foi para os Estados Unidos procurar um tratamento alternativo. Estava hospedada lá nos Estados Unidos, onde recebeu ali o pai, recebeu amigos. A Carolina Digma foi uma das últimas amigas a estar ali com a Preta Gil, inclusive tem imagens da Carolina Digma na rede social, segurando a mão da Preta Gil, né? Tudo indica que foi a última amiga a estar com ela antes da morte. O Gominho, né, que é uma figura também que ficou muito conhecida no meio artístico, era fã da Ivete Sangalo, chegou até a trabalhar em televisão. O Gominho também esteve presente com a Preta Gil lá em Nova York, né, prestigiando a artista ali como amigo nesses últimos momentos. Enfim, aqueles verdadeiros amigos, né, que não são amigos da mídia, amigos de fama, mas amigo mesmo, estiveram ali com a Preta Gil nos últimos dias de vida dela. Inclusive postaram aí na rede social algumas brincadeiras, né? Ela ali sentada com os amigos, conversando, brincando, mas infelizmente ontem ela foi a óbito devido ao agravamento da situação, que já estava ali em estado de metástase, né? É quando as células cancerígenas invadem ali outros órgãos do corpo e aí a situação fica insustentável e a gente acabou tendo essa notícia trágica aí ontem à noite. Já era esperado, né, porque ela estava desenganada pela medicina, né? Então, mesmo a gente acreditando em Deus, sabendo que a última palavra é de Deus, mas os médicos já tinham dado o ultimato que, devido à metástase, não tinha outra solução a dar. Não é isso, Tonel? Veja bem, não é que fosse uma coisa já esperada, mas ela lutou muito. Ela foi realmente uma guerreira. Ela procurou se livrar dessa doença que é muito difícil, ainda mais que o tumor dela era tumor no colo retal. Então era muito complicado. E depois deu metástase, como você falou, já atingiu outros órgãos, se espalhou. Ela procurou um tratamento alternativo, né? Aí foi para os Estados Unidos. Disseram que era em Washington, não era em Washington, era em Nova York. Não era em Washington. Ela procurou esse tratamento alternativo porque aqui os médicos falaram mesmo, foram taxativos, que não tinha mais nada a fazer. Ela já saiu daqui, como se diz, desenganada. Mas ela foi para lá procurar um tratamento. Qualquer pessoa, qualquer ser humano, numa situação dessa, sempre procura um tratamento. A pessoa quer viver. Ainda mais ela, que era uma pessoa muito alegre. E realmente gostava de festa, de alegria, era uma pessoa generosa com os amigos, simpática. Ela tinha um bloco, era o Bloco da Preta, que o ano passado não pôde sair, ela não pôde puxar o bloco no Rio, porque ela já estava muito doente. Ela ainda foi a Salvador, no Camarote Expresso 222, que é da madrasta dela, de Flora. Ela ainda apareceu lá e tal, mas ela estava já muito cansadinha, já estava muito debilitada, não tinha condições. O pessoal está caindo, matando nas redes sociais. É uma falta de respeito. Eu já não gosto disso. Porque a pessoa já morreu de uma forma cruel. Foi terrível, uma doença que traz muito sofrimento. Não só para o paciente, como para a própria família que acompanha. Os amigos, os parentes próximos. É difícil, você vê cada dia menos dia. É menos um dia. Então você tem que respeitar. Fizeram muitas brincadeiras, disseram, aí, tá vendo? Foi para os Estados Unidos, porque não foi para Cuba. Não tem nada a ver misturar as coisas. Nessa hora é hora de luto e a gente tem que respeitar. Então pronto, gostando ou não gostando, foi uma perda de um ente querido e tem que respeitar a família, né, nesse momento de dor. Não se sabe ainda, até agora o momento que eu vi aí nas redes, não sei se Barbosa viu, quando é que o corpo vai chegar ao Brasil. Né? Porque tem uns trâmites burocráticos, né, para o traslado, né? Exato. Para trazer para aqui, mas eu soube que ela teria pedido para ser velada no Rio e ser sepultada em Salvador, que ela é baiana. Ela nasceu no Rio. Dizem que ela nasceu em Salvador, não? Não, a informação que eu tenho é que ela nasceu no Rio de Janeiro, carioca. A mãe dela, sim, é baiana, você até conhece, né? A Sandrão, Sandra. né?
Sandra. Sandra Gadelha. Pois é, inclusive foi alvo de uma homenagem ao Gilberto Gil, né? Na última turnê dele. Com a música Drão. Com a música Drão, que foi feita para ela. Ele fez essa música durante a separação. Aquele período aí, ele fez essa música, Drão. Então, e as informações que a gente tem é que o próprio pai está tratando pessoalmente, né, do translado. Ele estava lá. Está tratando do translado do corpo, né, para o Brasil. A gente tem até a imagem dele ali ao lado dela, né? Que ligaram já falando na quarta-feira ou na terça que ela já não estava muito bem. Aí, e pediu para vir logo para o Brasil. Já estavam trabalhando para ela voltar, que ela queria passar os últimos dias aqui na terra dela, mas não deu tempo. Pois é, e a gente vai ter mais tarde alguma informação de quando o corpo vai chegar ao Rio de Janeiro, né? Para onde vai ser velado. Exato. E onde vai ser realmente sepultado. E ela, segundo você informou, ela pediu para ser sepultada na Bahia. Eu não entendi bem porque ela não nasceu na Bahia, mas enfim, né? A família era 100% baiana raiz. Viveu muito, né? Em Salvador, né? Muito. Eu acredito que, né, ela passou muito mais tempo até em Salvador do que no Rio, porque toda festa ela estava em Salvador, né? Inclusive, antes dela ir para os Estados Unidos, ela tomou banho ali na Maré, ali perto ali embaixo, né, da Vitória. Eu esqueci o nome agora daquele local ali, logo abaixo do prédio que Ivete Sangalo mora ali. Então, a Marina ali tem um negócio ali? Tem um bairro ali que é uma favela, né? E as pessoas gostam dali porque não é uma praia, ali é um pedaço do mar, né? E você pode mergulhar, que é bastante profundo ali. Tem um nomezinho ali, é Gamboa, acho que é a Gamboa de baixo. Praia do Gamboa. Tem a Gamboa de cima, né? Tem a Gamboa de baixo. E a Gamboa de baixo, onde as pessoas tomam banho ali, na maré e tal. E a Preta Gil teve ali, deu alguns mergulhos, né? Me parece que ela ainda estava com a bolsa, né? De colostomia. Não, ela estava com a bolsa de colostomia, que ela colocou a primeira vez, depois ela fez várias cirurgias, numa delas para retirar a bolsa, mas os médicos viram que não podia retirar, que ela teria que ficar realmente com a bolsa em definitivo. E aí... Mas ela foi uma pessoa muito sincera, viu, Barbosa? Ela foi uma pessoa muito sincera a respeito, ela não escondeu nada da doença segundo dela. Informações... Ela falou tudo, ela dizia tudo. Ela não abria mesmo e dizia. É assim, inclusive, como ela falou algumas vezes, é para ajudar até as pessoas que têm esse problema, que usam essa bolsa, para que não se sintam constrangidas e não causem constrangimento. Que as pessoas ficam todas assim, quando usa bolsa de colostomia, sim, você tem que respeitar. Se você respeita os deficientes, você tem que respeitar. Segundo informações dos amigos mais próximos, Toné, a Preta Gil era uma pessoa bem transparente, né? Não é aquela figura que se mascarava para conversar com as pessoas, né? Então, em tudo, olha, essa imagem que está passando aí foi o último vídeo que ela produziu lá nos Estados Unidos com alguns amigos que foram lá visitá-la, né? Ela está ali sentadinha. Era muito alegre, né? Foi a última postagem dela. Era casa cheia. Tudo dela no motivo de festa. Pois é, então segundo os amigos ela era uma pessoa bem transparente, né? Bem clara, franca e verdadeira, né? Isso é importante, né? Não, ela falou em várias entrevistas, publicamente, ela falou a respeito da doença dela. Coisas íntimas mesmo, ela revelou. Então as pessoas hoje ficam criticando, fazendo comentários maldosos. É só uma falta de respeito, peraí. Olha a lei do retorno, tá? Deus está aí olhando. Eu também acho, Toné, da seguinte forma, aquelas pessoas que não gostavam dela, também nesse momento não devem ser hipócrita, né? De ir para a internet falar, porque era uma pessoa maravilhosa. Eu acho isso terrível. Seja verdadeiro também. Só porque morreu era boa? Não. Entendeu? Agora, é claro que nesse momento não é momento para se falar mal, ainda que você não goste, né? Respeite o momento de tristeza, o momento de pesar, momento de muito luto da família, né, e dos amigos. Então, o melhor que você faz é se calar. Se não gosta, se cale. Morrer, todo mundo vai morrer, inclusive você. Então, né? Agora, a forma de morrer é terrível, né? Pois é. Cada um morre do jeito que merece, né? Alguns até parece que não, mas Deus sabe de todas as coisas, né? E ela teve um irmão, né, o mais velho, Pedro, que morreu num acidente trágico como ela mesma fala, de carro. E ela mesma fala que isso também impactou muito ela. Ela ficou traumatizada. Ela foi no Rio, ela foi para Salvador, passou um tempo depressiva. Realmente muito triste com essa morte, que realmente pegou muito... O pessoal deixou uma tristeza, um vazio muito grande na família deles. Esse irmão dela, Pedro.
A gente lamenta muito, né? Nossos sentimentos a quem gostava da Preta Gil, né? Que nesse momento Deus conforte o coração da família, porque quem realmente sofre é pai, é a mãe, os irmãos, os primos, tios, né? Aquelas pessoas mais próximas. Essas realmente sofrem. O resto vai sentir falta, vai sentir saudade, mas o sofrimento fica para a família. Então, que Deus conforte o coração de todos, tá bom? Mudando de assunto aqui, olha, aniversário da cidade de Itabuna, dia 28, né? Professora Janete, do Museu Amélia Amado, ela convida aqui as pessoas para celebrar Itabuna. O título do ciclo, o primeiro ciclo, né? É Celebrando Itabuna. O tema é Itabuna tem história? É uma indagação, viu? O objetivo desse ciclo é comemorar 115 anos da cidade, abordando aspectos históricos através de palestras nas escolas, nas redes estaduais, municipal e particular. Também exposição, né? Como é que é aqui? Sim, é um trabalho que a professora Janete tem, ela fez um livro, Toné, que eu acho muito interessante. Janete Ruiz Macedo, né? Janete Ruiz de Macedo, professora, historiadora da UESC. Ela é doutora, inclusive, viu? Doutora em História. Ela fez um livro muito bacana com o nome de todas as ruas da cidade, contando quem é cada pessoa daquela. Muito interessante. Muito interessante. Eu acho que esse livro deveria chegar para todos os alunos das redes públicas, da rede pública em geral, né? Seja municipal, estadual. Para saber quem é quem, porque é nome de rua e ninguém sabe por quê. Pois é. Costa Filho foi quem? Eu quando cheguei em Itabuna... Rufo Galvão foi quem? Benito de cheguei... Azevedo foi quem? Adolfo Maron foi quem? Aziz Maron foi quem? Precisa saber quem foi, né? Pois é, eu quando cheguei aqui na década de 80, iníciozinho da década de 80, eu tinha 14 anos. Eu não sabia muito quem era Amélia Amado, quem era Dalila Paganelli, né? Dalila Paganelli. Então a gente não sabe, e quem está nascendo agora muito menos. Então precisa realmente se manter, se preservar a história. Eu inclusive critico muito aqui Itabuna, porque Itabuna não respeita a sua história. Itabuna é uma cidade que foi construída por sergipanos, na sua grande maioria, são forasteiros. 99% das pessoas que fazem alguma coisa em Itabuna são jornalistas, radialistas, comerciantes, comerciários, médicos. 90% não é de Itabuna. Se perguntar ao pessoal hoje quem foi Firmino Alves, ninguém nem sabe. Ninguém sabe, ninguém quer saber, sabe? Tem muita gente que vem de fora, bota empresa aqui, só quer ganhar o dinheiro daqui, mas não está nem aí para Itabuna, né? A gente não tem um museu decente na cidade. O único que tinha aí, que era a Casa Verde, foi fechado e abandonado. Fechou, não foi? Sabe por quê? Porque não tinha dinheiro para fazer limpeza, para manutenção. A UESC, que fazia isso, se retirou e abandonou. O teatro fechou. Né? O teatro da cidade, que foi construído a duras penas, porque o governador deixou de fazer outras obras aqui na cidade para dar esse presente para Itabuna, que era um pedido do saudoso Fernando Gomes, um teatro de luxo, um teatro que, segundo informações, só tem igual em termos de coxia de palco, um teatro na Alemanha. Nem o Teatro Castro Alves tem a coxia que esse daqui tem, e está fechado por falta de manutenção. E nem foi usado ainda, nós não tivemos uma grande peça, um grande espetáculo nesse teatro, imagine, né? Lamentável. Mas falando em teatro, viu, Rosinha, aqui tinha o TEI, Teatro Estudantil Itabunense, que foi fundado por Amélia Amado, e que hoje é o quê? Uma serralheria. Naquela rua Francisco Benício, aí o outro personagem da história de Itabuna. Francisco Benício. E o Teatrinho ABC, que era na Praça Camacan, que o Fernando mandou derrubar, o povo falou, ele disse, sim, mandei derrubar, porque ali só andava drogado, não sei o que, ficou um lugar ruim. Era um antro de droga. Exatamente, de noiados. Aí ele derrubou, mas ele construiu, deu troco. Construiu esse super teatro, Teatro Amélia Amado. Pois é, gente. Então a gente precisa mais cultura, a gente precisa deixar o nosso povo mais civilizado, mais informado, mais instruído. E a cultura é realmente o berço de tudo, né? Então acho que o prefeito tem que olhar mais para isso, a FIC tem que olhar mais para isso. Tudo bem que tá fazendo eventos, fazendo aí o Itapedro e tudo, mas tira um dinheirinho aí para cuidar da nossa cultura, preservar Não é só entretenimento, não é, Barbosa? Tem que ser entretenimento, mas junto com cultura. Tem que ser teatro, artes plásticas. Pois é. Eu lembro bem da Bienal do Jornal Agora, que o Zé Adervão fazia.
que foi realmente um momento muito importante para a arte itabunense. Aqui não tem mais. A arte plástica morreu. E aqui era um celeiro. Alceu Pólvora, ainda tem Valdirene, Zé Bai, tanta gente que aqui que fez sucesso, não é? O Reinhardt, era muito artista plástico. Esse pessoal tem um projeto chamado PASSE, Projeto Artístico Cultural Brasil e Europa, que era patrocinado pelo Conselho Nacional dos Produtores de Cacau, CNPC. Levou muita gente para o exterior para fazer cursos. Muitos artistas nossos foram para lá. Nessa época fervilhava. Eram artistas maravilhosos. A gente ia todo dia, tinha um vernissage, era gente que vinha de fora, artistas que faziam exposições aqui de quadros, pinturas. Era muito uma coisa, fervilhava. Aqui hoje não tem, hoje só tem aqui festa, forró. Olha, gente, já que estamos falando de Itabuna, perdemos ontem também uma figura icônica para Itabuna, para quem viveu aqui nessa terra na década de 80 até a década de 90. O professor Renan Magalhães foi uma grande figura ligada principalmente às atividades físicas e ao esporte. Conhecido também por ser esposo da professora Oscarlina, professora Kalila Magalhães, né? O professor Renan teve uma passagem muito marcante por Itabuna, ajudando a revelar aí grandes atletas, né, do nosso esporte. Trabalhou ao lado do professor Eli Barbosa, do professor Paulo Roberto e de outros, na revelação aí de muitos atletas. Naquela época, Itabuna tinha equipe de voleibol que disputava campeonato baiano, campeonato brasileiro, duplas de voleibol de Itabuna chegaram a disputar eventos internacionais. Nós temos aqui um jogador de vôlei daquela época que disputou em dupla até campeonato mundial. Então, o Renan, a Kalila, o Eli Barbosa, essas pessoas tiveram uma importância e um significado muito grande naquela época para tornar Itabuna um celeiro de grandes atletas. A gente não falava aqui só de futebol, embora o futebol daqui também estava no auge. O Itabuna disputava a Série B do Campeonato Brasileiro, gente, era a Série Prata, né? Mas a gente tinha um vôlei forte, handebol, nós tínhamos basquete, né? A disputa entre colégios aqui era uma verdadeira Olimpíada. A gente tinha uma festa, a Vila Olímpica só andava lotada. Os jovens participavam ativamente da vida social das escolas. Hoje a gente não tem nada. Tinha os jogos estudantis, né? Que vinha gente tudo. Pois é, os jogos estudantis, tinham os jogos abertos do interior. Jogos abertos do interior. A gente tinha seleções aqui que eram muito fortes, as seleções de Itabuna. E esse professor teve uma grande responsabilidade por isso, ao lado do Eli Barbosa. Então, nossa homenagem aí ao professor Renan Magalhães. Por sinal, o ex-prefeito da cidade, Vani, a última vez que esteve aqui, fez até uma homenagem para o Renan, porque, segundo ele, foi o Renan que lhe colocou aqui no esporte, que lhe deu os primeiros passos, os primeiros incentivos para a vida. Então, um abraço aí ao ex-prefeito, né? Que nesse momento deve estar muito triste aí. Ele estava residindo em Itamaraju. Há muitos anos, Renan. O ex-prefeito está trabalhando aí na prefeitura, o Vani, né? Que é conhecido como Vani do Renascer, não é isso? Vani do Renascer. Então, um abraço, Vani, a você, sua família, nossos sentimentos, né? Pela ligação que você teve aí com o professor Renan e com a Oscarlina, né? Professora Kalila Magalhães. É isso? Que era também professora de Educação Física. Muito conhecida, né? Era professora no Colégio Estadual, né? Onde é hoje o CEAPEC. Do Estadual, né? E do Divina. Ela foi muitos anos do Divina Providência. Foi minha professora. Essa turma aí, inclusive Denelísio Nobre, né? Que foi um grande jogador de vôlei. Tudo foi revelado pela Oscarlina e pelo Renan. Bom, falar em Denelísio Nobre... E tem outra, né? Coisa, detalhe, desculpa, Barbosa. Ele era regente também da banda, lá, do Divina. Ele regia a banda, o Renan. Era o grande líder da... marchava e ele... Outro dia até o Val Cabral fez uns comentários aqui sobre essas bandas marciais que a gente hoje não tem mais. Dos colégios, era o auge do desfile de 7 de setembro, era o auge. Eu toquei na banda... Eu toquei na banda marcial do Colégio Estadual de Itabuna. Tocava o quê? Caixa? Caixa. Eu tocava caixa ao lado de Marcionílio, que foi o primeiro cantor da banda Eva. Marcionílio Prado. Marcionílio, que é irmão do Nonato Teles, né? Marcionílio Teles, que é irmão também da primeira cantora da banda Mel, Alô Benedy, né? Alô Benedy. E nós tocamos juntos na banda do Colégio Estadual de Itabuna. Dr. Romilton Santos. Era status tocar na banda do Colégio Estadual de Itabuna, desfilar na Avenida Cinquentenário. É um sucesso, a banda estadual divina, um sucesso. Só quem viveu essa época Ação sabe, Fraternal. Né?
essa geração de hoje nunca vai saber o que foi isso, né? Ah, imponente naquela farda, né? Lindíssima. A gente desfilando essa banda, ensurdecedora, mas era fantástico, né? E as paixões que surgiam, né? De componentes da banda com as meninas do colégio, era um negócio maravilhoso. Mas é isso aí, vamos deixar de saudosismo aqui, vamos pro que interessa. Mas isso aí, Itabuna, nós estamos na semana de aniversário, estamos lembrando de coisas de Itabuna, pois né? É, 115 Tem anos de Itabuna. alguma coisa a ver, né? Olha, eu cheguei aqui na década de 80, né? Então, claro que eu saí, voltei, mas eu vivi muito de Itabuna. Eu me considero filho de Itabuna, graças a Deus. Essa cidade é bacana. Vamos agora ao quadro Ela por Elas, com a Úrsula Matos, advogada, né? Que está aqui com a gente. E hoje vai falar, mais uma vez, de casos de família, violência doméstica, não é isso? E as repercussões do direito de família. E as repercussões do direito de família. Vamos lá. Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia para você que está em casa. Hoje o meu bom dia não é tão empolgante assim, não é tão empolgado assim, porque nós perdemos uma querida, a Preta Gil. A Preta, que é sinônimo de potência, de força, de desbravamento, sabe? Aquela mulher empoderada, aquela mulher que sabia do seu valor, que sabia das suas qualidades, das suas fragilidades, mas que trabalhava dentro dessa realidade de se autovalorizar, né? E se aceitar como era, né? E pregar isso para tantas milhares de mulheres que se escravizavam aí com os padrões de beleza e que encontravam na Preta essa voz potente para dizer, epa, olha, ainda que você possa fazer diversos procedimentos estéticos como eu posso, ainda que você possa mudar, ainda que você só faça isso se realmente o seu coração mandar. E não porque você quer se adequar aos padrões sociais. Seja você, liberte-se. E aí a Preta fala desse processo de libertação e de aceitação com muito empoderamento, com muita verdade. E isso nos inspirou. Não bastasse isso, a Preta é exemplo de amor. A Preta lutou bravamente por 2 anos contra essa doença tão maldita, tão injusta que é o câncer. E a Preta, na verdade, ela se vencia e vencia a doença todos os dias, apesar do desfecho não ter sido esperado por nós. Mas a vibração, a força e a fé da Preta eram tão grandes, eram tão admiráveis que todos nós, baianos e não baianos, acreditamos na cura da Preta. E de alguma forma a Preta se curou sim. A Preta hoje não está sentindo mais nenhuma dor, nenhuma injustiça sobre o seu próprio corpo. A Preta não sente as consequências das chagas sobre a sua carne, porque de fato ela conseguiu se libertar. E eu devo dizer que a Preta, para mim, é um exemplo de coragem. A Preta conseguiu falar das fragilidades pessoais dela, nos momentos mais delicados da vida dela, de uma forma muito corajosa. A Preta enfrentou momentos de oscilações psicológicas, psicossomáticas, pessoais. No processo do câncer, né, do tratamento do câncer, a Preta foi abandonada pelo seu marido e teve força para falar sobre relacionamentos tóxicos e abusivos, sobre esse recorrente comportamento masculino dos homens sem caráter, diga-se de passagem, diante das patologias, diante da doença de suas respectivas companheiras. É aquela coisa, né? Na saúde e na doença, e no vamos ver, não é bem assim. E a Preta poderia ter se
preservado dessas discussões. A Preta poderia não ter falado, poderia ter silenciado sobre esse episódio da vida dela. E se fizesse, todos nós compreenderíamos, né? Mas o fato é que a Preta, diante de mais esse obstáculo, de mais essa dificuldade que ela enfrentou no tratamento da doença, ela veio a público para falar sobre os desafios da mulher, mesmo casada, quando ela enfrenta uma patologia tão agressiva como ela estava vivendo. E aí a Preta nos deixa algumas lições, né? A Preta falava com muita maestria sobre essas fragilidades. E por isso que eu falo que para mim ela é exemplo de coragem, porque as minhas fragilidades eu tento manter para mim, né? Tem um ditado que diz assim, não sangre em tanques de tubarões. E a gente leva muito à risca essas verdades, esses ditados, e tenta esconder do mundo as nossas fragilidades. Mas a Preta, de uma forma muito empoderada, muito corajosa, falava inclusive das suas fragilidades para que todo mundo pudesse ver. E dessa maneira, ela era ainda mais acolhida pelos seus fãs, pelos seus admiradores, pelos seus amigos e familiares. De ontem para hoje, a gente vê assim, uma onda enorme de homenagens à Preta. Como a Preta, ela angariava amigos ao seu redor, né? E na medida em que ela expunha as suas fragilidades, ao mesmo tempo que ela evitava certos julgamentos, né? Bom, então se a Preta está passando por isso, é por isso que a Preta está se comportando dessa forma, porque ela está passando um momento emocional delicado. Ao passo que ela era compreendida por alguns, né? Ela também era julgada por outros tantos. E eu quero trazer em homenagem à Preta, antes da gente começar a nossa entrevista com a maravilhosa doutora Natasha Cadorna, eu quero passar um trechinho de um vídeo em que a Preta compartilhou conosco esse momento de fragilidade dela, né, envolvendo o relacionamento tóxico que ela viveu e esse abandono que ela passou durante o tratamento do câncer. Tá pronto, produção? A gente idealiza muito esse amor romântico, a gente deposita muita expectativa no outro e a gente vai construindo essa relação de codependência que é algo estrutural e algo que nos foi ensinado, né? E então é algo muito cruel, porque a gente ainda acaba sendo taxada de louca, a gente ainda acaba sendo taxada de carente e a gente só quer o mínimo, que é respeito. Eu sou uma mulher que tenho visibilidade e que tenho a tal da fama, mas isso acontece com todas as mulheres, independente de classe social, independente de tudo. Eu espero que vocês nunca passem por isso, mas se passarem, olhem para dentro de vocês. Se conectem com vocês mesmas, com o que vocês têm de bom. Por mais que a vida, o outro, as situações te digam que você não é boa o bastante, que você errou, que não acredite nisso. Nós somos maravilhosas e temos nossas qualidades, temos nossa força. Ela pode estar, enfim, não muito evidente, mas ela está dentro de nós, ela está dentro de você. E se conecte com ela nesse momento. E ressurja como uma fênix. E eu tô aqui para contar essa história. Uau! Como não se emocionar, né? Com esse testemunho de vida, de força, de coragem, que é a potência Preta Gil. Então, para você, mulher, que acredita que violência doméstica, que relacionamento abusivo e tóxico só acontece com você, só aconteceu com suas conhecidas, fique certa. Infelizmente, essa é uma realidade que atinge a milhares de mulheres nesse país. Ricas, pobres, famosas, anônimas. E o fato é que o Conselho da Preta precisa ficar para nós como um legado. Se conecte com você. Aquilo que o outro faz com você fala mais sobre ele do que sobre você. Você precisa se enxergar como alguém de valor e entender que dentro de você existe uma força. E é essa força que vai fazer você ressurgir das cinzas como uma fênix. Fica aqui meu abraço carinhoso aos fãs, amigos e familiares da Preta e a família Gil, né? A Preta continuará sendo inspiração para muitas de nós
mesmo aquelas que não tinham os mesmos entendimentos que a Preta, que não tinham as mesmas convicções ideológicas, políticas da Preta, mas que não podem negar que a Preta realmente é uma potência. E a morte não vai fazer com que ela deixe de ser, de jeito nenhum. Seja bem-vinda, querida Natasha Cadorna. Obrigada. Obrigada por esse espaço de fala. Ai, que coisa linda você aqui. Vendo a homenagem aqui à Preta, eu só gostaria de salientar uma coisa. Algumas discussões, elas vão ultrapassar as nossas gerações, mas começam nessa. E falar sobre violência doméstica, e falar sobre abuso psicológico, violência patrimonial, eu sinto que começou nessa geração. E Preta é um dos casos que deu visibilidade por portar fama, por portar voz e por ter um holofote. Mas essa temática, ela precisa se estender até que haja uma mudança geracional, né, nos nossos próximos, né? Isso. Que os nossos filhos não passem Sim. pelo que passamos hoje. Uau, eu tô aqui emocionada. Porque nos atinge. Não é? Nos atinge. É uma de nós, né? Somos nós. É. Cadorna, Natasha, que coisa linda, que nome lindo, que pessoa linda por dentro, por fora, uma profissional extremamente competente. Aliás, a Natasha veio falar sobre violência doméstica e as repercussões da violência no direito de família. Só que a Natasha é conhecida como a advogada do caso dos bebês trocados no Hospital Manuel Novaes. E logo depois da nossa primeira entrevista aqui, inclusive na companhia da mãe, da Priscila, a Natasha teve uma grande vitória no judiciário. Conta para os nossos telespectadores, Natasha, o que aconteceu? Para quem não lembra, havia um cerceamento de convivência da mãe que eu represento, que é Priscila, mãe biológica, onde ela ficou limitada a ver essa criança quinzenalmente durante 4 horas. E aí entramos com o agravo de instrumento, que é um mecanismo de recurso, e a decisão foi revista pelo desembargador, teve efeito imediato, onde essa mãe, Priscila, ela teve o direito de conviver com a criança de forma quinzenal, mas o final de semana prolongado, sem supervisão, tá? Eita, sem Glória, adorei! Mas metade das férias que já ocorreu. Ai, que maravilha! E o aniversário de Priscila foi antes de ontem. Então, a filha biológica e a filha afetiva dela estavam presentes. Que presentaço! Nossa. Que coisa linda! E você, parabéns, doutora. Obrigada. Foi instrumento de justiça na vida da Priscila e de toda a família. Obrigada. Né? E de toda a família. É com profissionais como essa, nos inspirando em profissionais como essa, que abraçam a causa e que seguem adiante, que a gente consegue encontrar fôlego e esperança nesse judiciário, que eu costumo dizer que tem moído e triturado mulheres. Mas vamos lá. O tema de hoje é violência doméstica, tão sensível. A Preta abordou uma das formas de violência que ela viveu, falou sobre relacionamento abusivo, tóxico, sobre esse abandono na doença. E essa é uma realidade que, infelizmente, assola a nossa nação, né? E a gente bate aqui toda semana sobre os tipos de violência. Estamos aqui, não vou dizer cansadas de saber, porque compartilhar conhecimento e disseminar informação não pode nos cansar. A gente precisa adquirir como esponja, sabe? A fim de nos empoderar com essas informações e, quando necessário, nos utilizar e nos posicionar devidamente. Mas nos conte, como que é enfrentar esses casos que englobam violência doméstica no âmbito do direito de família? É tão recorrente como a gente acredita que seja? Ou isso aqui a gente está forçando a barra e é conta de carochinha, historinha de carochinha? Conta para nós, como tem sido essa realidade? Como você, enquanto profissional, assiste essa realidade? O direito de família, de todos os direitos, eu considero o mais sensível. Você tratar com família é você tratar do núcleo familiar, não é apenas você tratar de você, especificamente do seu filho, mas é de todo o núcleo, de todo
todo um apanhado de pessoas que está ali envolvida. Sofre vó, sofre tia, sofre todo mundo. Eu vi recentemente um suposto dado falando que a maioria dos divórcios aconteceriam por dificuldades financeiras e as pessoas começaram a me encaminhar. E eu falei, olha, eu não sei se talvez em Nova York eu inicie na França, porque essa realidade ela não assiste ao Brasil, na medida que percebo que de 10 casos que chegam, 8 terminam por traição com violência, um termina por incompatibilidade e outro, acabou o amor. Mas nunca chegou ao meu escritório, estou finalizando uma relação familiar porque faltou dinheiro. Então, assim, realmente há uma necessidade de disseminação das informações na medida que também tentam nos manipular para acreditar em uma suposta verdade que não existe. No direito de família é muito comum violência e de mulheres que você olha e não imagina que aquela realidade acontece. A violência, ela não escolhe classe. A violência, ela não tem um traje. Ela é sorrateira, ela não escolhe cor, credo e muito menos situação financeira. Ela é generalizada. Eu atendo diversos públicos e eu vou ser sincera, Úrsula, no público A e B é pavoroso a quantidade de mulheres que são violentadas e por medo de uma suposta perda de status, elas suportam até além do limite e muitas vezes não denunciam. Meu Deus. Quer dizer, como a Preta disse, anônimas, famosas, pobres, ricas, todas nós estamos aí expostas a essa realidade e podemos nos tornar vítima dessa realidade, né? Mais cedo ou mais tarde. Agora, o silenciamento em virtude dos julgamentos, em virtude do status, de fato é algo que nos dói, porque é uma realidade. Agora, me diz uma coisa, doutora. É possível ser um péssimo marido e um excelente pai nesses casos de violência doméstica? Ou você não concorda com essa afirmação? Conta pra mim. Doutora Úrsula, acho que se fosse ano passado, eu diria que é possível sim ser um péssimo marido e um bom pai. Hoje eu já mudei minha perspectiva. Eu acho que a vida é uma constante e inconstante, onde você tem que parar, observar, olhar para si, olhar para o lado, analisar dados e verificar realmente o que acontece. Hoje eu não acredito que é possível ser um péssimo marido, porque a gente não está falando só de ser marido, a gente está falando de ser um péssimo ser humano, porque na medida que você agride a pessoa que você alega que você mais ama, você está sendo um péssimo ser humano. Hoje eu não acredito nessa possibilidade de você ser um péssimo ser humano e ser um bom pai. Claro que toda regra tem exceção, mas a lei ela está de forma geral. Então, eu acho que se de 100, um consegue quebrar a regra, a lei tem que funcionar para os outros 99 e para funcionar para ele também na mesma medida. E geralmente um péssimo homem, antes de ser marido, que é protagonista de violência doméstica, nesses contextos familiares, acabam se utilizando ou não dos próprios filhos como instrumento de perpetuação dessas violências? A criança é utilizada assim, há uma coisificação da criança, uma instrumentalização de violência para atingir diretamente a mãe, atingir diretamente o núcleo familiar, é um instrumento de desestabilização psicológica da mãe e, consequentemente, se arrasta durante o processo, visto que a mãe não quer que a criança sofra e o pai, geralmente, é quase unânime, se utiliza dessa criança para tentar romper uma medida protetiva, tentar fazer com que essa mãe, já que a medida protetiva ela é recíproca, a mãe não pode falar com o agressor na medida, o agressor não pode falar com a vítima na mesma medida que a vítima não pode falar com o agressor. E esse pai, esse péssimo ser humano, ele utiliza a criança de forma sutil. Deixa eu falar com sua mãe, eu só vou pegar você final de semana se eu conseguir falar com a sua mãe. Deixa eu falar com ela, manda o recado para ela. Criança é criança, adulto é adulto. Então, hoje eu percebo que a criança, sim, é instrumento de coisificação e perpetuação da violência, principalmente psicológica. É o que a gente chama de violência vicária? Sim. Vicária? Sim. Quer dizer, se utilizou da criança para atingir a mãe. Para continuar violentando Sim. a mãe. Porque fragilizando essa criança, a mãe também vai ficar fragilizada. A realidade é que
mesmo que a guarda seja compartilhada, a mãe convive muito mais com a criança, 80% do tempo, enquanto o pai apenas 20% do tempo. Se essa criança ela sofre por uma suposta alienação, né, parental do pai, a mãe também vai sofrer. Então, é uma forma muito sutil de violência, é a violência vicária. E me conta uma coisa, doutora. Essa coisa da guarda compartilhada em casos de violência doméstica. Que sensibilidade esse assunto, mas como exercer na prática a guarda de um ser humano, de uma criança, com o seu algoz, com aquele que te violentou, né? Como exercer a guarda compartilhada com aquele que você não pode manter um diálogo saudável, com ou sem medida protetiva. Talvez por isso essa mudança legislativa de 2023 para cá tenha sido tão importante. Fala um pouquinho sobre guarda em contexto de violência, por favor. Na verdade, a violência doméstica ela tem vários desdobramentos, não só na guarda. Tem impacto na guarda, na convivência, na relação patrimonial, no direito real de habitação, em todos os direitos, né? Quando a gente fala em conjugalidade, quando a gente fala em casamento. No que diz respeito à guarda, ela deve ser, em regra, compartilhada se algum dos genitores, se algum dos pais não forem inaptos. E aí, a lei de 2023, ela vem, que é a lei da alienação parental, ela vem nos informar que, em caso de alienação parental, em caso de violência doméstica, que também é a lei de 2006, a Maria da Penha, ela também traz isso, essa pessoa, esse pai, ele é inapto. Ele é inapto para exercer a guarda numa modalidade compartilhada. Então, se ele está inapto para exercer a guarda compartilhada, logo o artigo 1584, se eu não me engano, do Código Civil, que fala sobre a guarda compartilhada, ele deve não ser aplicado, ele deve ser requerido, o advogado deve requerer uma guarda unilateral em favor da genitora por conta dessa inaptidão que por ele foi praticada. Sim. Ele se autodeclarou inapto na medida que ele violentou a mãe. Então, de 2023 para cá, com a Lei 14.713, 2023, em casos de violência doméstica ou indícios de violência doméstica, a guarda passa a ser unilateral em favor da genitora vítima de violência. Pode ser requerida, sim. Boa. Inclusive, fiz agora, recente. Fiz um pedido agora, recente, de reversão de guarda, saindo da modalidade compartilhada para a guarda unilateral, visto que o pai não só praticou violência contra a ex-companheira, já que era divorciado, mas contra a atual companheira que ele casou de novo. Sim. Ele não está apto para lidar com mulher. Ele não está apto para lidar com gente. Esse homem que reincidentemente pratica violência contra a ex-mulher, contra a atual esposa e violência psicológica, que já teve medida protetiva em favor da filha, afastamento, ele não está apto a lidar com gente. Na verdade, ele deve ser separado da sociedade, aprender a se reeducar e, me perdoe, se domesticar até que possa ser inserido na sociedade novamente. Adorei, se domesticar, essa é a palavra. Porque é aquela coisa... Como você decidir questões corriqueiras do dia a dia com alguém que te machucou, te violentou psicologicamente, fisicamente? Como decidir, fulano, em qual colégio eu coloco o nosso filho? Fulano, coloca no balé ou na ginástica olímpica? Coloca no futebol ou nas artes marciais? Não há condição de se manter diálogo saudável mínimo com aquele que protagonizou cenas de violência em seu desfavor e, na maioria das vezes, Natasha, doutora, na frente das próprias crianças. Na verdade, essas questões não têm nem que ser tratadas entre eles. Se tem medida protetiva, tem que se nomear um intermediador. Então, a relação ela é muito mais delicada ainda. Você tem que transmitir um recado ao terceiro, o terceiro tem que mandar um recado para o pai, o pai tem que voltar, transmitir o recado para o terceiro que volta na mãe. Tem muitos ruídos, tem muitas falhas nas comunicações. Esse adulto, ele não é ainda um adulto domesticado, ele não é um adulto apto a exercer atividade. Então, eu acredito que em caso de violência doméstica, o melhor a se fazer é a guarda ser deferida de forma unilateral em favor da genitora não praticante de violência. Boa. Uma outra questão que é muito importante a gente abordar. A depender da oscilação comportamental desse cara, do histórico dele, quer dizer, ele não somente é agressivo, mas, por exemplo, ele além de ser agressivo,
Ou necessariamente nem precisa ser usuário de droga, nem precisa ser usuário de alcoólatra, né? Dependente químico, enfim. Ele nem precisa ter o uso de drogas lícitas ou ilícitas. O fato de, necessariamente, ele ser alguém violento, coloca ou não coloca a criança em risco? Há a possibilidade das visitações serem assistidas diante desse contexto, doutora? A violência doméstica, ela implica em vários âmbitos, né? Conforme eu falei, a guarda é a primeira e a segunda é a convivência. Em caso de violência doméstica, a convivência, havendo indícios de violência, de agressão, de desequilíbrio emocional, de falta de responsabilidade do pai, a convivência ela deve ser assistida, ela deve ser supervisionada por alguém, né, que seja um intermediador dessa relação conflituosa, já que a mãe ela não pode estar presente. Boa. Até para tentar salvaguardar a integridade física e emocional da criança, o melhor interesse. Tem que haver uma nomeação de assistente, assistente social, de psicólogo, para ver o estado mental desse pai, o estado mental dessa criança, como é que a relação ela vai se reconfigurar. Não é simplesmente jogar a criança de uma forma alheia para que haja o cumprimento da norma de que o pai tem que conviver. Tem que analisar de forma minuciosa a realidade. O direito de família ele é um direito delicado, porque ele é um direito que precisa ir no íntimo da relação e de forma individualizada a lei ser aplicada. É quase que um direito para cada um, na medida que a realidade daquela família ela subsiste. Sim. A gente tem várias modalidades de família, a gente tem a família tradicional, mas a gente tem a família homoafetiva, anaparental, pluriafetiva. Então, de que forma essa criança ela vê o mundo, de que forma esses adultos veem o mundo? É um direito privado, então ele precisa ser respeitado. A individualidade das famílias, ela precisa ser salvaguardada antes de qualquer decisão. O que você acha dessa coisa da criança ir à força para os períodos de convivência com o pai? Às vezes a criança não quer ir, sai da casa chorando, se batendo, não quero ir, não me deixa ir, mamãe, que não sei o quê. Você não acha que o melhor interesse da criança teria que estar sendo observado, acima inclusive do direito de visitação? Não sou eu que acho, é a lei que acha. A Boa. lei que diz. Boa. O melhor interesse da criança, ele deve ser preservado. Então, realmente, antes, se há uma negativa reiterada da criança em conviver com o pai, tem que se nomear um perito para saber qual é a realidade. É uma criança que realmente não quer ir, quais os motivos que fazem ela não querer ir, ou é uma suposta vítima de alienação parental? Qual é essa realidade familiar? E aí eu clamo para que o judiciário, nas relações familiares, urja de forma rápida para solucionar esse conflito. Os processos aqui, né, aqui no Brasil, que diz respeito à guarda e convivência, duram 4, 5 anos. E a maioria das vezes a gente tem que fazer um acordo para que essa convivência seja exercida de maneira mais adequada. Sim. Então, a criança não vê o pai por 4 anos é ruim. E a criança vê o pai nesse período de 4 anos também é ruim. A gente tem que verificar qual das realidades a gente tem naquele caso específico. Sim, porque às vezes a gente está colocando a criança para conviver com um pai que praticou um abuso sexual, inclusive, e é por isso que a criança apresenta uma resistência maior, e na medida que a gente impõe o cumprimento de uma decisão judicial sem observar as peculiaridades de cada caso, a gente expõe a criança ao convívio do seu próprio algoz. E nessas oportunidades as violências podem, inclusive, ser replicadas, reproduzidas novamente, repetidas, né? Sim, e é uma fase extremamente importante. A gente tem fases de amadurecimento da criança até os 3, até os 7 anos, estágios de desenvolvimento, que caso reste realmente comprovado que as agressões elas se perpetuam no espaço e no tempo, elas serão irreversíveis. Então, o direito ele não vai atender a expectativa nem de pai nem de mãe, né? O direito não existe para isso. Quem entra em disputas familiares já entra sabendo que vai perder alguma coisa. Sim. Quando você entra com uma ação familiar, você está perdendo. Então, é necessário realmente a gente ter um estudo bem minucioso acerca da realidade dessa família, porque qualquer coisa, qualquer desdobramento, ele pode implicar em um dano irreversível psicológico para essa criança, que vai gerar outros traumas e traumas geracionais. Sim. A criança vai replicar para o filho vai replicar para o neto, e a gente vai ter uma cadeia de membros familiares lesados
por conta de um erro. Boa. Boa, com toda razão. Olha, a produção já está dizendo que encerrou. Mas eu não quero encerrar antes de, pelo amor... Cássio, só mais 5 minutos em nome de Jesus. Olha, eu preciso que a doutora Natasha fale sobre 5 minutinhos, sobre a possibilidade de distribuição de uma ação na esfera civil. A vítima de violência doméstica distribuir uma ação na esfera civil para requerer uma indenização por dano moral em virtude dessas violências vividas. Doutora, isso é uma possibilidade? Isso pode ser uma realidade? Como que isso funciona? Uma realidade. Eu já tenho decisões já consolidadas, já tive várias procedências. Gente, o que é o dano moral? O dano moral é um dano, é um valor em espécie, em dinheiro que você recebe por ter sofrido psicologicamente algum abalo. Esse abalo, ele não precisa necessariamente ser amplamente comprovado, na medida que no direito a gente fala que a violência doméstica, esse tipo de abuso é um dano res in ipsa, que ele é um dano que já existe por ele mesmo. Sofreu violência, a pessoa sabe, o juiz ou o julgador sabe que a pessoa sofreu um dano moral. Então, tem sim a possibilidade de ser distribuída uma ação configurado a violência doméstica. Isso aí já está pacificado. E antes que termine, eu só gostaria de mandar um beijo para minha filha. Eu tenho que mandar um beijo para minha filha em todas as entrevistas. Agatha, te amo, amor da minha vida. Olha, eu traria um beijo para Lorenza e Valentina. Beijo, filhos. Beijo pro Adriano, que é um telespectador assíduo aqui do Ela por Elas e da TVI News. E dizer o seguinte, eu faria uns 4 ou 5 programas com a Natasha. E se ela topar, eu quero mais uma segunda-feira pra gente continuar o assunto. Porque aí a gente aborda as outras questões. A gente não falou sobre pensão alimentícia. Não falou do divórcio. Não falou do divórcio. As implicações da violência doméstica no divórcio. Da alienação parental, especificamente, nós não falamos também. Pois é. E sobre essa possibilidade que está se discutindo do agressor, por exemplo, perder direitos na partilha de bens, no caso de violência doméstica, que não é uma realidade, mas que está em discussão. É um projeto. Tantas coisas que a gente tem para falar. Então, tá aqui convidada, a não ser que você tenha muitos compromissos na próxima segunda, por favor, nos dê o privilégio da sua companhia. Até semana que vem. E quero contar com a sua presença, com a sua audiência, porque a gente vai continuar falando sobre violência doméstica e repercussões da violência doméstica no âmbito do direito da família. A gente vai falar semana que vem sobre o divórcio, as consequências da violência no divórcio, na partilha de bens e sobre pensionamento, que também tem sido uma forma de violência, do poder, né? De família. Boa, boa. Perda de poder de família nos casos de violência doméstica e aí envolvendo, obviamente, os contextos de violência contra as crianças, contra os filhos comuns do casal. O programa de hoje fica por aqui, semana que vem tem mais. Um beijo no seu coração. Até mais. Ok, na próxima semana tem mais aí Ela por Elas com a Úrsula Matos. Olha, gente, após detectar ataques cibernéticos ativos que exploram uma vulnerabilidade, né, em servidores locais, principalmente no SharePoint e a Microsoft, a empresa admitiu e emitiu um alerta de segurança no fim de semana. A plataforma é amplamente utilizada, né, por empresas e governos para compartilhamento de documentos. De acordo com a empresa, a Microsoft, né, no caso, a falha afeta apenas servidores on-premise, né, versões instaladas localmente em organizações, e deixa de fora o serviço SharePoint online, que a Microsoft, né, 365, esse é o código, baseado em uma nuvem. Então os governos aí, seja municipal, estadual, federal, do mundo inteiro, que utilizam a Microsoft com servidores nesse sistema, devem estar
atentos. A Microsoft emitiu esse alerta, viu? Eles podem sofrer aí um ataque cibernético. A brecha permite que os atacantes, né, autorizados realizem spoofing, que é um nome dado aí à técnica que mascara a identidade do invasor para passar ao usuário ou servidor confiável. Ou seja, ele se mascara, entra no servidor do governo com outro nome, né, e invade e faz o que quer lá nesse servidor. Ele pode entrar no servidor do judiciário, né, enfim, como aconteceu recentemente aqui no Brasil, né, mas ali foi um roubo e foi dada a senha para que ele roubasse o dinheiro dos bancos, das fintechs, né? Mas nesse caso aqui são hackers que podem invadir qualquer sistema que use esse servidor da Microsoft. Além disso, conforme a Agência de Segurança Cibernética e de Infraestrutura dos Estados Unidos, o ataque pode dar acesso a sistemas de arquivos, configurações internas e permitir a execução remota de códigos maliciosos. Então, as empresas que fiquem de alerta. E por falar nisso, gente, eu fico ouvindo aí em rádio, emissora de rádio, na internet, muita gente falando bobagem, né? As pessoas não se informam. Gente, nós precisamos estar informados. Por isso tem televisão por assinatura, tem televisão de graça, tem jornais, tem internet para você se informar. Tem as próprias emissoras de rádio sérias que constantemente estão dando notícias aí. Mas tem gente que parece que não presta atenção, não lê, não vê nada. Aí fica falando assim, o Brasil é soberano, vamos chutar os Estados Unidos. Gente, nós dependemos dos Estados Unidos para quase tudo. Tecnologicamente falando, nós dependemos 100% dos Estados Unidos. Tem um satélite que a gente usa até sem saber que está usando, que é o GPS, que dá direcionamento, informa a hora no celular. Mesmo se você não tiver aqui internet no seu celular, você vai ver que ele funciona. O GPS não para, porque isso é uma comunicação via satélite. Como é que um país do tamanho do Brasil quer ser soberano e independente e depende do GPS de outro país? Nós não somos soberanos. Nós podemos ser espionados a qualquer momento por esse satélite. Nós estamos ligados a ele aqui 24 horas. O seu computador da sua casa, todos os programas que chegam até você são norte-americanos. O Uber funciona graças a essa tecnologia americana aqui no Brasil. Nós somos diferentes de outros países. Por exemplo, na Europa existe o satélite de lá que substitui esse GPS. Na China, tem o próprio satélite dela que substitui o GPS. Agora, aqui no Brasil, a gente fica preocupado com briguinha entre Lula e Bolsonaro e o Brasil não cresce, o Brasil não investe na sua própria tecnologia. Nós já tivemos aqui a Barreira do Inferno, que soltava satélites aí para o espaço, depois mudou lá para Alcântara, né? O ex-presidente Bolsonaro, inclusive, ofereceu aos Estados Unidos para fazer uma parceria para emitir satélites a partir daquela base de Alcântara aqui no Brasil, com isso trazer dividendos para o Brasil. Mas cadê a nossa tecnologia? Cadê os investimentos para o Brasil ter o seu próprio satélite? Não tem. O Elon Musk, um homem, um empresário, tem mais satélites ao redor do Brasil aqui do que não, porque o Brasil não tem nenhum, né? Falar a verdade, o Brasil não tem nenhum. Você esqueceu também de citar também até a aviação. Pois é. Você não pode sair, decolar e andar no céu pensando que está sozinho, não. Tudo aquilo ali é monitorado. Tudo é controlado. Tudo. Olha, o Brasil tinha uma empresa chamada Embratel. Essa empresa era do governo brasileiro. Ela tinha a tecnologia dos satélites. E ainda tem até hoje. Só que não pertence mais ao Brasil. O Brasil vendeu para um mexicano. É de um mexicano, um dos homens mais ricos do mundo. Então o Brasil, gente, ele não preza, ele não priorizou a tecnologia em plena era da tecnologia. Depende dos outros, né? Depende dos outros. A única empresa que o Brasil tinha, que podia dizer que era soberana, era a fabricante de aviões, que é a Embraer.
Mas não é mais do Brasil. Porque... Agora tem parceria, disseram que esse negócio dessa tarifa ia atingir a Embraer, mas eu li não sei aonde, acho que na internet, dizendo que não, que eles já estão em território americano, eles têm parceria com empresas americanas e eles têm 50% não é parceria. Então eles podem fabricar lá e não tem problema nenhum. Não é parceria não, Toné. Eu ia falar isso aqui agora. A Embraer, ela é 50% do governo brasileiro. Sim. E 50% de uma empresa, não é do governo, é de uma empresa. Eu falei de uma empresa americana. É a Boeing, que fabrica também grandes aviões. A Boeing comprou esse 50% da empresa brasileira porque a Airbus, né, comprou 50% da Bombardier lá da França. Então a Boeing investiu aqui no Brasil porque a Embraer tem hoje uma tecnologia de fabricar pequenas e médias aeronaves e vende para o mundo inteiro. Então hoje 50% da empresa pertence à empresa dos Estados Unidos, que é a Boeing. Então essa empresa não é mais 100% nossa. 100% brasileira, não é. Mas era um exemplo de coisa brasileira, né? Como era a Embratel. A Embratel hoje possui vários satélites. Por sinal, a Embraer é uma empresa respeitadíssima no mundo inteiro. Pois é. Então, gente, nós dependemos de muita coisa dos Estados Unidos. E quando você depende do outro, você não pode querer brigar, você não pode querer bater de frente, você tem que se ajoelhar. Essa é a verdade. Você pode até brigar, mas precisa encarar, não é dessa forma. Brigar você não pode, Toné. Não pode, você tem que negociar, conversar. Se você tem um oponente, né? Digamos que você é um homem e você se depara com um oponente na sua frente. Um cara mais forte que você, mais preparado, sabe lutar boxe, sabe bater, sabe matar, e você não sabe nada disso. Você vai fazer o quê? Você vai chamar para briga? Você tem que sentar e dialogar. Dialogar, conversar. Então, querer brigar, ficar chamando o outro de chantagista, fazer deboche, sabe, chincana, isso aí é pedir para tomar um soco na cara. E até hoje, Barbosa, o Brasil não tem embaixador americano aqui. Está encarregado de negócios. Não tem embaixador oficialmente. Não existe. E a embaixatriz, que é aqui do Brasil, lá em Washington, as autoridades lá estão batendo a porta na cara dela, não está sendo recebida por ninguém. Os Estados Unidos do governo Trump não respeitou o governo Lula. Desde o início não botou nenhum embaixador aqui no Brasil. Exatamente. Não tem embaixador. Tá vago, tá no Então vácuo. O Alckmin, que é vice-presidente, ele não vai negociar com alto escalão americano. Não, o máximo que ele consegue é conversar com um funcionário da embaixada. Terceiro escalão para baixo, encarregados. Funcionário da embaixada americana. E aí, gente, fica um monte de gente, o próprio governo, Lula, no site oficial do governo, falando bobagem, sabe? O Trump tem que me respeitar. O Trump tem que respeitar todo mundo, Lula. Agora não é assim, a gente tem que ir lá, em vez de ficar falando no site aí, pede para marcar uma audiência. Oferecendo jabuticaba. Para com isso. Ainda que ele leve a jabuticaba para puxar o saco, mas vai lá, tem que ir lá nos Estados Unidos. Tá levando na brincadeira e a coisa é séria, Barbosa, tá muito entendendo? Séria. Não leva na brincadeira, não, porque é sério. Daqui a 10 dias a taxa vai valer. E se o Brasil ficar fazendo chincana, ficar fazendo esse tipo de besteira na internet, o Trump vai aumentar a taxa. Eu disse até aqui no programa, Toné, a semana passada, não é de todo mal para o brasileiro. Por quê? Porque essas 30 mil toneladas de carne, 30 mil toneladas, isso significa 30 milhões de quilos de carne que estão indo para os Estados Unidos, podem voltar. E se esse navio voltar com essa carne, eles vão ter que vender aqui no mercado interno mais barato, porque senão a carne vai apodrecer, vai passar da validade. A mesma coisa com os pescados. Pescados, frutas, sabe? Hoje a gente vai no supermercado, as frutas que estão lá são todas arranhadas, estragadas, que é a sobra da seleção que eles fazem para mandar para os Estados Unidos. Né? Aí se eles não comprarem lá, sabe o que vai acontecer? Você vai chegar no supermercado e vai ver aquela fruta protegida com a película de isopor, uma redinha, né? Fresquinha, bonita. Sem nenhum arranhão, uma fruta sadia. É isso que o Brasil precisa ter o prazer de consumir, que a gente não tem, porque as primícias, as coisas boas, eles mandam para fora.
Mas até porque manda para Eu fora, não porque sou lá contra. a exigência é grande. Pois é, eu não sou contra eles mandarem, eles que ganham Lá a dinheiro deles, política sabe? sanitária é forte. Agora, eu acho que o brasileiro também merece isso. A vigilância lá sanitária é forte. Eu não acho é que o fácil. brasileiro merece isso, gente. É igual carro, sabe? Os carros feitos aqui são carros de qualquer jeito. A lata parece latinha de... É plástico. É, não tem nada. O carro que vem de lá, a tecnologia que vem de lá é outra, E sabe? são carerésimos carros aqui, os Caros, automóveis, né? Muito caro. Muito caro. Então a gente precisa acabar com isso. É isso que é síndrome de vira-lata, sabe? É comer o estragado e mandar o bom para fora. E a gente, além de estragado, é caro. Muito A gente caro. ainda paga caro pelo produto. Então, eu acho que tem mal que vem para bem, sabe? Essa taxação do Trump, eu estou torcendo que continue, porque o Brasil vai poder comer melhor e mais barato. O café, por exemplo, do Brasil, vai sobrar café, porque os Estados Unidos não vão comprar do Brasil mais caro, mas eles podem comprar mais da Colômbia. Da Colômbia. Eles podem comprar mais da Arábia Saudita, de outros países lá que fabricam café, e da África. E a gente fica aqui com café melhor e mais barato. Porque o café vendido no Brasil, inclusive, Toné, que a própria ABIC, que é a Associação Brasileira de Café, eles admitem, isso é oficial, não sei o que estou dizendo, não. O café que você toma em casa, seja ele da caixinha, do pacote a vácuo, é aquele café de marca, ali tem mais de 15% de cascas e outras coisas ali, sabe? Não é 100% puro. Não é café 100%. Ali tem resto de folha, resíduo de casca, isso e aquilo. Eles admitem isso, e até na própria embalagem do café está lá, você pode ler. Então o Brasil se acostumou a comer porcaria e vender o bom para fora. Isso é síndrome de vira-lata. Pagar caro pela porcaria. Pois é. Então eu acho que essa taxação, se continuar e tem uma tendência que vai realmente vingar, eu acho que vai ter um lado bom para o Brasil, tá? O brasileiro vai poder comprar mais barato e comprar produto de melhor qualidade. E fazem tanta reunião, e eu não vejo nada de prático, o Barbosa. Até agora, eu não vi resolver o quê? Como você falou, faltam 10 dias praticamente para começar a taxação a vigorar. E ninguém sabe o que é que está... Alckmin conversa com os empresários, conversa com o pessoal da indústria, pelo agronegócio, não sei o quê. E esse pessoal também, pelo outro lado, se reúne com os governadores. É uma confusão. Então, tem muitas reuniões paralelas, tá entendendo, Barbosa? Tá muito confuso. Não é só... Eu acho até que devia deixar na mão mesmo dos empresários. Os empresários que deviam ir lá nos Estados Unidos discutir. Quem é do setor do agronegócio, por exemplo, de fruta, de carne, não sei o quê, vai lá, em separado, deixa esse governo para lá. Vai lá conversar com o pessoal lá, pessoalmente. Talvez seja até melhor, bem recebido, sejam ouvidos lá. Pode até conseguir alguma coisa. Até, Barbosa, eu acho que não devia ser pelo pacote inteiro. Você pode, cada setor, discutir e rever essas taxas. Em vez de 50% a carne, pode baixar para 30%, para 20%. O setor da carne, o setor da agropecuária, da fruta, hortifruti, vai lá, conversa. Então, é por aí, de café. Vai lá e conversa. Cada setor vai e conversa com o seu interesse. Eu acho melhor, porque se deixar na mão do governo, vai começar a vigorar e não vão resolver nada. É só reunião. Mas empresários não pode negociar com o governo, Toné. Porque essa história tem que ser de governo para governo. Tem que ser de governo para governo. Isso é coisa diplomática, né? Dizem até, aí já tem vídeos na internet dizendo que o presidente Lula está pedindo ao Xi Jinping para interceder para o Brasil. Mas, olha, que incoerência seria, né? Eles estão aí... A China está cuidando dos interesses dele, Eles estão querendo prender Eduardo Bolsonaro porque está dizendo que está pedindo para um outro país interferir aqui no Brasil. E agora eles vão pedir a outro país para interferir na política de comércio do Brasil? Mas a gente já não pediu para a China ensinar aqui como é que faz com o TikTok, não falou? É uma loucura isso. Esse país não pode dar certo, viu, Barbosa? Muita maluquice. É muito amadorismo. É, né? muito amadorismo, você falou certo. Muito maluquice e muito amadorismo. Não pode ser. Os Estados Unidos são 30 trilhões de dólares o PIB. Nós somos 3 trilhões. Cata com isso, Barbosa. É um negócio, a diferença é gritante, é feio. Não devemos ser subservientes
se abaixar, não, rebaixar não é isso. Mas a gente tem que falar de igual para igual, mas reconhecer também a posição que a gente está. Essa não é a hora na posição de estar oferecendo jabuticaba, discutir, chantagista, é isso, é aquilo, não é por aí. Quanto mais você está incendiando, está piorando a coisa. Vamos sentar e conversar, como gente, como profissionais, como homens, como chefes de Estado. Primeiro que Trump nem vai receber Lula, nem telefone atende. Não atende telefone de diplomata. Olha, o diplomata daqui, o Mauro Vieira, não conversa com o Marco Rubio de lá. Eu acho até, viu, Toné? Eu acho até... se fosse o Lula e fosse convidado para ir na Casa Branca, eu botava minha orelha de molho, viu? Eu botava minha barba de molho, eu não iria lá. Porque o Trump vai passar o maior constrangimento público. Como passou com o Zelensky, né? Não, Zelensky é tratando de guerra, é outra história. Mas ele passou um pito feio. O pior feio. foi o presidente sul-africano, que foi humilhado publicamente para o mundo inteiro. E olha que o histórico do Lula é muito pior do que o presidente sul-africano, porque o Lula já foi preso por corrupção, tem uma série de coisas aí. Lula mandou um avião do governo pegar uma fugitiva do Peru para o Brasil, né? Lula deixou 2 navios iranianos... Foi condenada, ela era condenada. Lula deixou 2 navios iranianos atracarem aqui no Brasil, sem conhecimento oficial. Lula deixa a Venezuela usar o nome do Brasil para vender petróleo lá fora. Vai visitar a Cristina Kirchner, que está presa, prisão domiciliar, ainda segura uma placa, Cristina Libre. Isso não é papel de chefe de Estado, isso é papel de militante. Fica feio, Barbosa, isso é constrangedor para o país. Lula não deixou os bandidos do Brasil serem nominados como terroristas. Então, o governo americano tem uma lista contra Lula lá. Chamou o Israel de genocida, comparou Netanyahu a Hitler. Tanta coisa, é persona não grata em Israel. A gente só quer brigar com acha que isso é ser protagonista? Isso é para aparecer? Não, você está sendo ridículo. Você está sendo ridículo. Nós estamos sendo ridicularizados. Todo mundo dando risada da gente. Pois é, então é melhor que o Lula não vá, para que o Brasil não passe esse constrangimento, viu? Por falar em Lula, ele hoje participa, né, agora pela manhã, no Chile, em uma reunião sobre defesa da democracia. Olha que ironia, né? O Lula, que quer censurar as redes sociais, participa de um evento que fala de democracia. Esse evento... aliado de Maduro, da Nicarágua, da China, da Rússia, de Xi Jinping, de Putin. Pode falar em alguma coisa de democracia, Estado de Direito, de Cuba? Esse evento organizado aí pelo presidente chileno, Gabriel Boric, né? Também vão participar do evento os presidentes da Colômbia, Espanha e Uruguai. 3 temas vão ser discutidos: defesa da democracia e do multilateralismo, o combate da desigualdade e o enfrentamento à desinformação e às tecnologias digitais. A reunião vai ser reservada para chefes de Estado e será seguida de um evento com representantes da sociedade civil, do meio acadêmico e também de centros de pesquisa, né? Agora veja, a reunião, né, que trata também de desinformação, devia perguntar para o Lula lá nesse evento: ô Lula, você quer deixar a população do Brasil mais desinformada? Porque no momento que você censurar as redes sociais, o brasileiro só vai ter acesso ao que você quer, né? Então vai ficar difícil, nós vamos ficar mais desinformados. Mas vamos ver, né, a repercussão dessa reunião, viu? Pelo menos só 3 chefes de Estado, né, estão confirmados aí, inclusive o da Espanha, o presidente da Espanha. Bom, falando em Bolsonaro e falando em Lula, né, o presidente Bolsonaro, desde a última semana, a gente já noticiou aqui, né, está com a tornozeleira eletrônica, não pode sair de casa das 18 horas até às 6 da manhã, né? Tem que ficar em casa, não pode se aproximar de nenhuma embaixada, não pode receber nenhuma autoridade internacional, estrangeira. Eu não sei por que esse medo do Alexandre de Moraes, talvez foi pelo boato, né, que dizem que o presidente dos Estados Unidos iria vir conversar com o Bolsonaro aqui no Brasil. Aí eu acho que foi por isso que o Alexandre proibiu o Bolsonaro de se aproximar de líderes internacionais, né? Pelo menos esse é o boato que corre lá em Brasília. Também disse que queriam pedir a prisão dele logo, a prisão preventiva,
por conta de que estava planejado uma fuga. Sim, porque já tomaram o passaporte dele, fuga. Se ele compareceu, Barbosa, nesse ponto, a defesa dele, ele está bem orientado. Todas as vezes que o judiciário chamou ele para prestar depoimento, ele compareceu, Barbosa. Compareceu no horário, respondeu as perguntas, foi tudo. Ele não falhou nenhuma vez. O negócio aí não é fuga, é que o Lula quer ver o Bolsonaro na cadeia. Igual como ele foi, ele quer um igual, né? E enquanto o Bolsonaro não for para a cadeia, o Lula manda o Alexandre de Moraes infernizar a vida do Bolsonaro. Ó, passou 4 anos só falando de Bolsonaro. Vai na casa dele todo dia, dá batida lá, é assim que funciona. A coisa do inimigo, né? Que é, já que está com o poder na mão, aí tem um delegado da Polícia Federal na mão, ele fala, ó, invente uma batida aí na casa dele, vá lá. Parece que já é a terceira vez que dão uma batida na casa. O que está preocupando o advogado do Bolsonaro é que acharam um pendrive no banheiro. E o Bolsonaro não é burro. Ele não ia guardar a prova. Você tocou num ponto. Ele não ia guardar a prova. A casa dele já foi invadida várias vezes, mandato de busca e apreensão. Ele ia deixar um pendrive lá para a Polícia Federal pegar, Barbosa. Não, mas outro, se ele for idiota, né? Pois é, então há suspeitas, né, da defesa do Bolsonaro que isso pode ser uma prova plantada. Agora o Bolsonaro alega o seguinte, que pode ter sido da mulher dele. E aí ia perguntar para ela, também não falou mais sobre isso, né? Se esse pendrive era dela ou não. O que é que contém esse pendrive? Porque no banheiro é o último lugar que se tem para guardar um pendrive. Até porque é um equipamento que não suporta umidade, água, né? Então ninguém ia largar um pendrive no banheiro. No banheiro. É muito estranho isso. E tá todo mundo assim, sem saber o que é que então, pode se for usar o isso. notebook lá, usou e esqueceu lá, não sei. Pode ser, né? Na hora que tava fazendo número 1, número 2, usou o pendrive. Com certeza, prova criminosa não é, porque ninguém é ingênuo de deixar uma prova dentro do banheiro. Ainda mais ele, que é uma pessoa avisada, que já foi várias vezes a Polícia Federal na casa dele. Todo mundo sabe que ele pode ser preso a qualquer momento. Só se ele for um burro, né? Idiota, que ele não é. E já se fala você aí... esqueceu de citar aí, que você citou os problemas de Lula com o Trump. Você esqueceu de citar também um item, que é a história do BRICS, que isso também pegou no pé do Trump. Não esqueci de citar. Porque aquele querer tirar a moeda, acabar com o dólar. Eu não esqueci de citar isso, Tony. É que assim, eu já falei aqui, porque eu fiz o programa semana passada, aí eu comentei tudo isso aqui. Essas histórias oficiais, isso aí é oficial. O Trump tem lá, Tony, eu já falei aqui semana passada, vou repetir. O Trump tem lá um histórico, porque o governo americano, vou repetir de novo aqui, a redundância, né? Desculpa, eu vou repetir essa história porque tem gente que não viu. O governo americano não é eu e nem você. O governo americano tem uma entidade chamada CIA. Eles investigam a vida de todo mundo, no mundo inteiro. A gente está falando aqui agora, está sendo monitorado. Tudo é visto, ouvido. Hoje tem tecnologia de inteligência artificial. Quando a gente fala aqui, por exemplo, eu vou falar uma palavra aqui, essa palavra vai bater lá. Terrorismo. Quando alguém fala essa palavra em algum lugar do mundo, isso vai para lá. Então, eles sabem a vida de todo mundo. Você lembra em 2012, quando foi descoberto que pelo aquele site Wikileaks, né? Que a Dilma Rousseff tinha seus telefonemas grampeados pelos americanos. Eles sabiam de tudo que ela comentava com outros presidentes. Então, não é novidade nenhuma isso. Os Estados Unidos têm lá tudo sobre a mina de urânio aqui da Bahia, quem acessou essa mina, qual foi o dia que entraram lá. Esses navios que não foram oficializados pelo Brasil, eles sabem quantos dias ficaram no cais ali aportado no Rio de Janeiro, o que eles levaram. Eles sabem tudo. Então... Sabe mais do que as autoridades aqui. O Trump usou aí o Bolsonaro para ajudar o Bolsonaro, mas por trás de Bolsonaro tem um documento, um relatório que ele manda para o Congresso, porque um país não pode prejudicar outro país porque está punindo alguém, ou está prendendo alguém, ou está sendo inconstitucional com alguém, não. Então ele teria que responder isso ao Congresso. Então ele tem lá a lista de coisas erradas perante os americanos que o Brasil vem fazendo, apoiando ditaduras, apoiando terrorismo, mina de urânio sem fiscalização, urânio sendo tirado lá sem o devido rigor da lei, né? Então eles sabem de tudo. A questão do BRICS, que eu sou a favor da moeda do BRICS, eu sou a favor. Não é que eu seja contra o dólar, não, mas eu acho que o mundo não pode ser refém do dólar.
Então, nesse ponto, eu sou a favor dessa ideia do Lula. A ideia foi do Lula, de criar uma moeda para os países do BRIC. Então, né, a China, o Brasil, a Índia, a Rússia, juntas, e a África do Sul. E a África do Sul, e hoje com mais alguns outros países menores, detém a metade da população mundial. Nós temos 8 bilhões de pessoas. Esses países juntos têm mais de 3 bilhões de pessoas. Então nós não podemos ficar refém do dólar. Ah, o dólar subiu, a gasolina subiu, o pão subiu, subiu tudo. Ah, o dólar baixou. Não, a gente tem que ter uma moeda também para negociar. Isso aí eu sou a favor, tá? Mas o americano, como o Trump falou, quando alguém fala contra o dólar, está fazendo a declaração de guerra para o americano. Porque o dólar para ele não é só um dinheiro. O dólar para o americano é um símbolo da pátria deles. É uma coisa forte. Nós não temos nem noção disso. Só o americano tem, porque eles são patriotas. Então, mexer com o símbolo nacional dos Estados Unidos, mexer com o dólar. E ele falou, é como se fosse uma declaração de guerra, né? Então, ele junta tudo isso e manda para o Congresso americano. Ó, estou taxando o Brasil por isso. Ninguém vai falar nada, porque o americano, ainda que seja da oposição, eles são patriotas. Eles querem o melhor para o país deles, né? Então, o que é que o Brasil tem que fazer? Tentar outras saídas comerciais, vender para outros países. Agora, esquecer os Estados Unidos, porque essa negociação não vai ser fácil, talvez nunca aconteça enquanto o Trump estiver no poder. Essa é a realidade, Tony. E pode ser até piorar, aumentar, né? Ao invés de 50% a 100%, porque para a Rússia ele disse que era 100%. Imagina a Rússia, quem somos nós, né? Pois é. E não é só isso, né? Tem outras sanções que os Estados Unidos podem fazer e vir prejudicar ainda mais o Brasil. Já foi anunciado também na sexta-feira, Tony, às 18 horas, aqui, horário do Brasil, o Michael Rubin, lá, que Ela é secretário de Estado, secretário de Estado. Aqui ao diplomata aqui, né? O secretário, aqui ao ministro de Relações Exteriores aqui. Pois é, ele já divulgou que o Alexandre de Moraes, seus asseclas, ou seja, seus assessores, aqueles juízes que trabalham com ele, os outros juízes da corte que seguem Alexandre de Moraes nas decisões inconstitucionais, eles já tiveram sexta-feira os seus vistos cassados. E esse visto cassado se estende ao filho de Alexandre de Moraes e à mulher do Alexandre de Moraes. O filho de Roberto Barroso também. E outra coisa, ainda mais, as mulheres desses juízes que têm escritório de advocacia estão sendo investigadas também. Por quê, Toné? Conflito de interesse. Não é por isso não. A mulher de Alexandre de Moraes tem uma banca de advocacia. Mas não é por isso faz não. Trabalho para o próprio governo. Como é que pode? Mas não é por isso, porque isso aí seria um problema nosso aqui do Brasil, não dos Estados Unidos. Então, qual é a preocupação dos Estados Unidos com as esposas dele? É que há suspeita de lavagem de dinheiro, inclusive americano. Dinheiro americano que passaram pelos escritórios de advocacia das mulheres, inclusive vindas pela USAID, que é uma entidade americana que investiu aqui dinheiro. Eles podem até bloquear esses dinheiro, né? Então estão sendo investigados. Se tiver dinheiro lá... Até agora não provaram nada, mas se provar, o bicho vai pegar. Mas eles são espertos, devem ter paraísos fiscais. Eu acho que lá não tem nas Ilhas Caimã. Mas o dólar é rastreado, não tem esconderijo para dólar, entendeu? Eles só querem saber se o dólar passou por esse escritório. Se passou, acabou, né? Acabou para eles. Bloqueado. E aí é dinheiro americano. Aí não é os Estados Unidos... Não recupera mais nunca. Aí não é os Estados Unidos se metendo no Brasil, não. Aí é o Brasil tirando o dinheiro dos americanos de forma ilegal. Aí é pior ainda. Mas vamos para frente, né? Vamos torcer que as coisas se resolvam. Enquanto isso, Flávio Bolsonaro, que é senador, viajou também, foi para a Europa. E o Alexandre de Moraes já está ameaçando o Flávio Bolsonaro. Ninguém pode viajar mais, não? Não, disse que o Flávio Bolsonaro foi pedir à Europa para sancionar também o Brasil. Só que a Europa está sancionando o Brasil, está ameaçando, não é por conta do Bolsonaro. Por causa do Mercosul. É por conta, não é do Mercosul, é por conta do Brasil estar apoiando a Rússia contra a Ucrânia. E comprando petróleo da Rússia, comprando fertilizante da Rússia. A Rússia está sob sanção e nenhum país... né, que pertence à OTAN, que pertence ao G20, às outras organizações,
podem comprar nesse momento da Rússia, porque isso significa que está financiando a guerra. Quando você compra de um país que está em sanção, você está financiando a guerra. E isso está errado perante os olhos da OTAN e da União Europeia. E a União Europeia já ameaçou taxar o Brasil também, né, em 100% se ele não parar de comprar da Rússia. A gente vive num mundo global. Ou você tem lado ou você não tem. Se você não tiver lado... E se você estiver do lado errado, meu amigo, aí que é pior. Se você estiver do lado errado, ainda é pior, né? Às vezes é melhor não ter lado nenhum. Ser neutro. Ser neutro, como o Brasil sempre foi, né? Sempre foi neutro. Mas o Brasil está do lado do Hamas contra Israel, aí é brincadeira, né, Barbosa? Não reconhece o Hamas. O Hamas não é um Estado. Não é uma nação. Israel está brigando com um grupo terrorista, gente. O Hamas, esse Hezbollah, tudo, a Jihad Islâmica, tudo isso são terroristas. Eles não têm status de Estado. Não têm status de nação. Não é. Não dá nem para discutir diplomacia, para ficar discutindo com ele, porque eles não têm. Eles não são Estado, não são países. Oficialmente. Eles são um grupo terroristas. É difícil isso, para entrar na cabeça das pessoas. Bom, gente, para encerrar esse ciclo aqui de notícias, né, o governo está liberando do dinheiro do contribuinte, dinheiro nosso que paga imposto, 3 bilhões para cobrir aquele rombo do INSS que o Careca e seus asseclas, né, deram. Aí eu pergunto, cadê o Alexandre de Moraes? Cadê o Supremo? Tinha que mandar prender essa turma. Alguém tá usando tornozeleira eletrônica aí, esse pessoal, não? Não, nem sequer estão devolvendo o dinheiro. Quem vai pagar o rombo somos nós. Já estamos pagando o rombo, porque o governo já disponibilizou. Os são roubados, 3 bilhões. E aí o próprio dinheiro que paga imposto vai receber o pagamento. É brincadeira, o Barbosa não entra na cabeça de ninguém isso. Aí é que tá, né? Então o dinheiro já está sendo pago, o dinheiro nosso, do contribuinte, por um rombo não que... Não é a partir do dia 24, não? Não, já tá o dinheiro já está liberado. Já tá liberado? Agora não é fácil assim, né? Deveria ser, porque quem teve o dinheiro descontado, o INSS sabe lá no computador de quem descontou, quando descontou e quanto descontou. Então esse dinheiro deveria ser estornado automaticamente. Exatamente. Mas eles querem que o velhinho, a velhinha, vá lá no banco, reclame, canse as pernas. No correio, na agência do correio. Até desistir, fala assim, deixa pra lá. É isso que eles querem, então, né? Dificultar a vida do E deram um pobre. prazo também pra você dar a entrada. Eu acho que até o dia 25, sei lá. Tem prazo pra tudo. Você dá a entrada pra entrar num acordo ou pra exigir a devolução desse dinheiro. Olha aí, tem até uma matéria aqui, eu vou ler pra você, ó. Os descontos indevidos é quem aderir ao acordo do INSS, ainda tem essa. Exatamente, você tem que dar a entrada. Você tem que assinar um documento lá, dizendo que você nunca mais vai reclamar daquilo ali e tal, para depois você receber o reembolso. Até 24 de julho. Então eu atrapalhei a data, até o dia 24. Quer dizer, amanhã, depois de amanhã, né? É. Depois de amanhã. Quinta-feira. Se você até lá não assinar esse documento, você não vai poder reclamar depois. Nem vai poder acionar a justiça, nada disso. Pode até acionar, mas não vai receber. É o governo do Brasil, gente. E aí eu pergunto, cadê o dinheiro que estava ali? Sumiu, foi pro bolso dos bacanas. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? O gato comeu. O gato e a gente é que tem que pagar o rombo. Bom, hoje a gente vai ter Charles aqui, depois de muito tempo ele voltou. Foi, Charles? Vai falar hoje aqui? Vai falar hoje? Então venha logo, que o tempo está acabando. Está na audiência com Trump. Charles vai falar hoje aqui, gente. Charles Williams. Olha, finalizando aqui o bloco de notícias, Toné, nós temos aí... Pode passar, Charles, por lá. Nós temos aí, Toné, então... Não vamos nem dar tempo de falar do futebol, gente? Dá, sim. Depois de Charles a gente fala. Charles. A gente vai falar do futebol. Inclusive o Flamengo. Seu Flamengo jogou ontem e ganhou o Fla-Flu, hein? Fla-Flu. É o clássico. E o Fluminense agora, já ficou até na semifinal. E a gente ganhou de 1-0 ontem. Eu não tenho nada contra as grandes emissoras de televisão pagarem para transmitir o jogo na hora que elas querem. Agora tem que respeitar o torcedor, né, gente? Um clássico desse tinha que ser 5 horas da tarde no Maracanã. Aí bota o jogo 10 horas da noite de domingo. Todo mundo tem que trabalhar no dia seguinte, aí sai do estádio quase meia-noite, vai pegar trânsito, correndo o risco de ser assaltado. Você tem razão, boa observação. A gente vai falar mais disso daqui a pouquinho. Charles, bom dia, vai falar hoje de que aí, Charles?
Ah, Cássio estava passeando aqui, foi. Cássio estava no estúdio, gente. Não dá tempo não. Vamos lá então. Vai falar de que hoje, Charles? Senta ali então, Charles. Pronto. Pronto, aqui estamos nós. Qual é o tema hoje? Bom dia, meu amigo Barbosa, minha amiga Toné. Hoje o tema é uma coisa mais leve porque nós estamos numa problemática muito grande, como vocês estavam falando aí do nosso país, né? Essa questão política, econômica que está abalando o mundo, né? Cada continente com suas mazelas, né? E aí eu estava aqui maravilhado ouvindo os comentários de Barbosa e de Toné, que são comentários dignos de aplausos, porque a gente fica observando a mídia por aí afora, mundo afora, e a gente vê que o pessoal é muito parcial, né? E aqui a TVI sempre foi imparcial e realmente fala o que tem que ser dito para que você que está em casa entenda o que realmente está acontecendo. Mas vamos falar de música, como sempre, no quadro De Olho no Som, porque o som que você ouve, aqui você vê. Nós vamos falar um pouco sobre aula de música. As pessoas acham que tem uma certa idade e nunca mais vai conseguir aprender a tocar um instrumento ou a cantar, né? Mas isso é um erro. Na realidade, qualquer idade é idade para você aprender a tocar um instrumento ou a cantar ou a mexer no equipamento sonoro. A tecnologia hoje está aí para nos ajudar em muitas coisas, né? De maneira que com um bom professor e com facilidade você consegue aprender. Por exemplo, a minha amiga Toné, ela tem várias coleções, né? Divide a tela aí com o Toné, Cássio. Vamos colocar Toné na história aqui. Toné tem várias coleções de grandes artistas que fizeram história na humanidade, né? E coleção de vinil, né? E aí, então... Riquíssima, diga-se de passagem. Pois é. Inclusive exatamente. de rock, principalmente de rock. Fala aí as coleções que você tem, Toné, só para o público ficar assim, agraciado. De rock eu tenho, eu acho que 90% dos Beatles, 80% de Rolling Stones. Olha aí. Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Olha aí. Janis Joplin, tenho tudo. Fred Mercury, Queen. Deixa eu ver quem é mais. Tem Scorpions? Hein? Scorpions. Scorpion não tenho. Engraçado, não tenho Scorpion. Tenho Queen. Tenho... Dire Straits? Hein? Dire Straits? Tenho bastante Dire Straits. Aí. Tenho. Pink Floyd? Venha, Barbosa, pra cá também, pra gente continuar esse papo aí. Isso aí que é um papo musical de verdade, irmão. Onde a gente fala as coisas que as pessoas gostam de ouvir. Música de verdade é isso aí, ó. Tem música de protesto, tem o Bob Dylan bastante. Bob Dylan. Tem. James Taylor. Gostava muito de John Baez. Sim. Tenho. Rod Stewart. Rod Stewart. Tenho. Pois Tem é. muita coisa boa. Pois é, coisa boa. E às vezes Porque eu tenho bom gosto. a gente vê as pessoas ficam ouvindo determinadas músicas e acha que nunca vai conseguir aprender algo, né? Mas aprende sim. Aprende sim. Qual é o primeiro pré-requisito que a pessoa precisa para conseguir aprender a cantar ou a tocar um A instrumento? tocar um instrumento. Eu tentei uma vez, piano, não consegui. Mas e você violão. tentou algo mais difícil. E violão. Aí eu era criança, não deu certo, falei pra minha mãe, não vou voltar. Mas violão eu tentei também, não consegui. Pois é, o primeiro pré-requisito é exatamente você ter uma boa escuta, né? É você ouvir a música prestando atenção. Quando você ouve a música prestando atenção nos detalhes, né? Dos instrumentos, do que a voz faz, aí tem um back vocal no fundo, às vezes tem um solo de um instrumento. Você vai ouvindo, né? Tem gente que gosta de ouvir 30, 40 vezes a mesma música. Isso já te dá uma familiaridade com os detalhes da música. Faz com que fique mais fácil de você discernir o que é o som de cada instrumento. E quando você tem acesso ao instrumento, né? Tem muita gente que tem um violão em casa, tem gente até que tem pianos em casa, mas mais por decoração. Quando você inventa de mexer no instrumento, mesmo sem conhecimento algum, e você já está há bastante tempo ouvindo determinadas músicas que você gosta, você vai conseguir reproduzir alguma coisa dessas músicas no instrumento, mesmo sem conhecimento algum. Isso vai te dar um ânimo, né?
vai te dar motivação para você procurar uma aula de música. E quando você procura uma aula de música, você se identificando com o professor, né? Porque tem diversas maneiras do ensino didático inicial da música, né? A maioria deles, principalmente se você for para a academia, eles vão te ensinar teoria primeiro, né? Colcheia, semínima, semicolcheia, fusa, semifusa. A ordem é breve, semibreve, mínima, semínima, colcheia, semicolcheia, fusa, semifusa. E você vai aprender a escrever essa notação na pauta, né? E depois de um tempo é que você vai ter acesso mesmo ao instrumento, para você colocar o dedo no instrumento, ou você abrir a voz para cantar aquelas notas, né? Tem outros professores, como eu, por exemplo, eu prefiro a parte prática. Porque todos os alunos que chegam para aprender alguma coisa, ele já quer tocar uma música no primeiro dia, né? É impossível isso. Mas quando você dá acesso ao instrumento, quando ele mexe no instrumento, quando ele conhece o instrumento, ele sente com o tato o instrumento, não só com a visão, né? Ou a audição, ele começa a ter uma paixão ainda maior. Isso faz com que ele se motive a vir nos outros dias e descobrir que não é tão simples como se imaginava, mas que também não é impossível. Não é impossível. E aí passa a ter aquela sinergia com o instrumento, aquela intimidade. E outra coisa, como eu ensino vários instrumentos, às vezes eu deixo o aluno do baixo, por exemplo, na aula de violão. E aí ele vê que o que ele queria mesmo não era o baixo, era o violão. E aí ele segue. Tem outros alunos que eles adicionam o curso, né? Eu gostei muito da bateria, vim fazer teclado, mas eu gostei muito da bateria, eu vou fazer teclado e bateria. Quando faz mais de um instrumento de uma vez, ele vai evoluir muito mais rápido. Por exemplo, no baixo tem um dó que você dá numa corda lá, no violão é um acorde de dó, na guitarra é um acorde de dó, no teclado é um acorde de dó. Então, dó é dó em qualquer instrumento que você tocar, de harmonia, né? Mas para você fazer no baixo é diferente de você fazer no violão, que é quase igual na guitarra, né? Porque o violão e a guitarra são basicamente instrumentos iguais, mas tem sons diferentes e a forma de você tocar também é diferente, mas você está fazendo dó. Então aquilo vai fazer com... Quando você percebe que dó é aqui, dó é ali, mas é diferente de um e de outro para você articular aquele dó, o seu cérebro vai trabalhar mais. E você vai sentir mais intimidade e você vai querer ficar. E ali você vai aprender muito mais rápido. E quando você pensa que não, você está fazendo um monte de outras coisas. Eu tive uma aluna particular que eu estava ensinando a questão de teoria já na prática, né? Modos gregos, campo harmônico e tudo. E no final de 2 meses ela falou que não queria fazer mais, porque ela queria tocar uma música e até então não tinha tocado nenhuma música, mas eu já tinha ensinado muitas sequências de acordes para ela. Eu falei, então tá bom, eu entendo você. Faz essa sequência de acorde aqui. Aí ela fez uma sequência de acordes. E aí eu comecei a cantar uma música. Aí ela olhou pra mim assim, não entendeu nada, né? Aí ela deu um grito lá, mamãe, eu consegui tocar uma música. E a mãe veio. Quando a mãe veio, as duas começaram a chorar de emoção e tal. Aí eu falei, faz essa outra sequência que você já sabe, já em qualquer tom você sabe tocar. Aí ela fez a outra sequência, eu cantei outra música. E aí eu até soltei um vídeo na internet na época. Eu falei, essa daqui tem 2 meses que tá tocando e já tá preparada para tocar qualquer música. Então, quando você vai para um ensino normal, o aluno vai aprender as técnicas de usar o instrumento, as notas na partitura, notação musical, como é que vai escrever na pauta. E afinar violão, que eu nunca aprendi. Então, é mais complicado. É uma questão de ouvido. É questão de ouvido, eu nunca tive isso. Então, mas as pessoas falam violão que não desafinava, Charles, eu tinha que levar para uma pessoa para afinar. Isso, mas as pessoas falam que não tem ouvido, mas é porque elas não têm o hábito de treinar o ouvido. Por exemplo, se você fechar o olho, eu estou falando aqui agora, eu paro e Barbosa começa a falar e imediatamente você identifica que mudou a voz e que é a voz de Barbosa, em fração de segundos, em milésimos de segundos. Então é a mesma coisa com o instrumento, é a mesma coisa com a música. Corda por corda, né? Então, você vai aprender aqueles tons, né? As 6 cordas que tem no violão, de baixo para cima, a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta, né? Que é Mi, Si, Sol, Ré, Lá, Mi. Então, quando você entender isso daí, você vai ver que tem maneiras diferentes de você afinar. Hoje mesmo, os jovens que aprendem, já aprendem com o violão já vem com um afinador digital, ou compram um afinador para colocar no braço do instrumento ali para afinar. Eu proíbo até Aí ficou mais prático, né? Então, mas eu proíbo, porque tem que ser uma coisa que o aluno precisa conhecer aquela sonoridade. Ele precisa aprender a ouvir, né? Exato. Quando ele aprende a ouvir, fica muito fácil, né? Você vai chegar na segunda corda e dar a mesma nota da primeira corda solta. Quando dá as 2 notas, se vibrar um pouquinho uma das cordas, tá desafinado. Então você vai mexendo até parar de vibrar, pronto, afinou.
Então é questão de treinamento auditivo. Eu trabalho muito com isso e dá muito certo. Eu tenho músicos hoje que tocam comigo, que se a pessoa começar a cantar uma música em qualquer tom, ele já sabe exatamente o tom que é e toca lá no instrumento já naquele tom exato. Mas isso requer muito treinamento. Enquanto você está treinando para fazer as escalas, para fazer os acordes e tudo, você vai sentir aquilo dali, que vai ficar intrínseco na sua mente. E aí você não está fazendo apenas exercício de digitação para seu dedo tocar melhor. Aquelas notas estão entrando no seu subconsciente. Então quando você precisa tocar aquilo ali, você já conhece os determinados tipos de sequências e aí você já vai certinho. Ah, o tom da música é Ré. Essa música aqui, ela está no campo harmônico de Ré, ela vai dar aqui o 2º grau, o 6º grau e tal, dependendo. A música popular, ela é muito simples de tocar. Desde que você não entenda que aqui é um acorde, aqui é outro, aqui é outro, aqui é outro, isolado. Existe um campo harmônico. Então, no campo harmônico, você tem 7 notas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Essas 7 notas vão ser substituídas por 7 acordes, ou seja, cada acorde tem 3 notas. Né? Então, você está na escala de Dó, vai ser a primeira nota da escala de Dó, a terceira nota da escala de Dó e a quinta nota da escala de Dó. Tocou, já deu o acorde de Dó maior ou menor. Dentro do campo harmônico maior, você vai saber que tem as regras. Por exemplo, você vai substituir os nomes dos acordes, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, por números, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nessas regras, o primeiro e o quarto são sempre acordes maiores. O segundo, o terceiro e o sexto são sempre acordes menores. O quinto é um acorde dominante, que é um acorde maior com a sétima menor, e o sétimo é um meio diminuto. Isso serve para o campo harmônico dos 7 tons, das 7 tonalidades. Então, em qualquer tonalidade que você tiver, você vai ouvir a música, já conhecendo aquelas sequências, você já fala, aqui está dentro do campo harmônico normal. Então, surgiu uma outra nota ali na frente, essa aqui é o 4º grau, você já bate certinho. Não tem que ficar procurando. Por isso que muitas pessoas começam a estudar e desistem, porque elas não aprendem isso logo. Elas vão aprender como você colocar aquilo. Aí tem todo aquele problema de você tocar no instrumento lendo, você está inseguro no instrumento, a prática, e está inseguro na leitura. Né? Isso é que faz com que as pessoas desistam. Quando você deixa a pessoa mais à vontade e tal, né? Esses dias eu estava com uma criancinha de 7 anos e ela falou assim, meu pai 7 anos? 7 anos. Eu tenho muitos alunos assim, de 6. Violão? Ela começou no violão, mas ela não deu muito certo, ela foi pro teclado e já tá arrasando no teclado já. E aí ela falou assim, meu pai disse que quando eu chegar em casa tocando uma música, ele vai me dar um tablet. E aí ficou difícil. Ficou difícil porque tinha que pular um monte de etapas para ela sair tocando uma melodiazinha só. Pra ela ganhar o tablet. Pra ganhar o tablet. Entendeu? Que eu queria aprender a música do Mário, que eu queria aprender isso aqui. Quando você aprende isolado algumas harmonias, você não está aprendendo música. Porque se você for pegar essa música só sabe e tocar aquela música, né? Você vai pegar essa própria música, tocar no outro tom, você já não sabe. Então eu ensino o lastro primeiro, para que o aluno tenha o discernimento do que ele está fazendo e na hora que ele estiver exposto a uma música e ele for tocar, ele saiba exatamente o que ele deve fazer dentro daquela música. Porque tem uma coisa, né, Charles? Desculpa interromper. Você também tem que saber, se você for acompanhar um cantor, você vai saber o tom do cantor. Tem que entrar em harmonia, né? Aí é que tá o problema. Eu até já falei aqui... Um tem um tom mais baixo, outro mais alto. Isso, eu já falei aqui outras vezes que existe a extensão vocal e existe a tessitura vocal. São diferentes. O que é a extensão vocal? É o mais grave, que uma pessoa consegue cantar, e o mais agudo. Só que a tessitura é menor, é o mais grave que a pessoa consegue cantar, que não fica feio, e o mais agudo que a pessoa consegue cantar, que não fica estridente. Então você tem que trabalhar dentro da tessitura. Cada cantor tem sua tessitura. Nós, como músicos, a gente precisa ter um entrosamento com aquele cantor para conhecer a tessitura dele. Para saber que ele vai chegar naquele tom sem esforçar demais. É você, o músico que toca o instrumento, é que tem que se adaptar ao tom do intérprete. Exato. Né? E a gente vai também instruindo ele. Se ele não tiver esse conhecimento, a gente vai instruindo. Olha, essa música aqui está em tal tom. Anote aí já na letra da música, para sempre que você for tocar com outros músicos, você fala, essa música aqui é tom tal. Né? Porque às vezes o pessoal toca aquela música, mas toca em outro tom. Aí você fala, meu tom é tal. Porque você pode, se a música for grave demais, pode danificar suas cordas vocais. Se for aguda também, pode criar um calo na corda vocal que é irreversível, né? Quando você tem um calo na corda vocal, muito dificilmente você vai acabar com aquilo ali. E vai comprometer sua fala, vai comprometer o seu canto, vai comprometer sua respiração, vai comprometer tudo, o seu sono. Compromete mesmo, né? E falando em música, nós temos aqui um baterista aqui do meu lado. Ele toca também? Ele disse que não toca mais, que não sei o quê. Toca o quê? Bateria? É um baterista. Já tive o tempo, agora não estou mais tocando. Aí. Eu falei pra ele já que é igual andar de bicicleta.
Basta você sentar no instrumento e esquecer tudo, que a música ela tem esse poder. Eu vou reaprender. A música tem esse poder de fazer a gente esquecer tudo ali, ó. Quando a gente pensa que não, a gente já tá fazendo um som, né? Tocando uma música, várias músicas. É verdade. E quando a música é fascinante, não, né, Charles? A música é. Ó, nós estamos chegando ao final, Charles, já do programa, né? Hoje foi mais curto, né? O tempo, mas semana que vem você está de volta, né? Semana que vem eu tô de volta. Ok. Mas fica aí, vamos falar vamos mudar só o tema ali, né? De olho no som. Fica para a próxima semana, então. Mais dicas aí, tá certo? Exatamente. Um abraço. É isso aí. E a gente vai falar agora Tem que chegar mais cedo, né, Barbosa? Vamos falar agora rapidamente de esporte para a gente encerrar o programa. Pode mudar aí o fundo? Isso. Bom, tivemos aí o Bahia jogando sábado com o Fortaleza lá no Ceará. O Bahia que jogou com o Fortaleza na Fonte Nova recentemente, né? Cerca de 8, 10 dias, pela Copa do Brasil, tinha vencido. E aí jogando lá em Fortaleza, empatou. Mas o Bahia foi prejudicado pela arbitragem. O Bahia tinha a possibilidade de ter um pênalti, o juiz Nilton Sampaio não marcou o pênalti. Essa coisa, Toné, de medir a falta pela força, se foi forte ou se foi fraco, isso é ridículo. Falta é falta. Né? Se for falta. Se você marcaria aquela falta fora da área, dentro da área é pênalti. E aí o Wilton Sampaio... Se derrubou, agarrou, já é falta. Pois é, o Wilton Sampaio não marcou, prejudicou o Bahia. Teve um gol anulado do Bahia. E o gol que o Bahia realmente marcou, esse aí foi o gol de Marinho, do Fortaleza, um golaço. O goleiro deu rebote. Olha, eu não sei, gente, eu cobri futebol há um tempo atrás e eu nunca vi goleiro ficar como hoje em dia. Os goleiros rebatem bola como se estivesse jogando vôlei. A bola é para agarrar, a bola é para ele abraçar no ar, onde a bola estiver. Aí dá murro, dá tapa. Aí fica dando soco na bola, soquinho na bola, como se estivesse jogando vôlei. Aí o Marinho pegou essa bola de bate-pronto aí e fez um golaço. E o gol do Bahia que valeu, o Wilton Sampaio também não tinha dado o gol. Ele disse que a bola teria batido no jogador do Bahia. Não fosse o VAR, ele não marcava. E aí o VAR insistiu e mostrou que a bola não pegou sequer, passou perto do jogador do Bahia. Bateu no peito do jogador do Fortaleza. Foi o gol de empate do Bahia. Então quase, se não fosse o VAR, ele não teria marcado o gol do Bahia. E o Bahia foi prejudicado em outras situações, né? Teve bola na mão do jogador do Fortaleza que ele não deu, enfim. Tem uma diferença mão na bola, bola na mão, Barbosa? Aí, olha o gol do Bahia. Ele tinha anulado esse gol. Aí o VAR chamou ele e falou, não, a bola não encosta no jogador do Bahia. A bola bate no jogador do Fortaleza. Aí foi que ele voltou atrás. Foi 1-1, foi? Foi 1-1. E o pênalti, ele não deu. O VAR também chamou ele para ver, ele não quis ir ver. E firmou a sua posição ali. O Rogério Ceni ficou louco aí. Mas é isso, 1-1. Com isso e os resultados de ontem, o Bahia perdeu aí 3 posições. O Bahia estava em 4º lugar, agora está em 6º lugar na tábua de classificação. Né? Não precisa mais, Cássio, pode tirar aí. E aí, o Bahia ficou em 6º lugar, tá? O Vitória ganhou do Bragantino por 1-0. Saiu da zona ou não? Saiu da zona do rebaixamento. O Vitória agora está em 15º lugar, se não me engano. Está 2 posições acima da zona do rebaixamento. E o próximo adversário é o Sport de Recife, que até agora não ganhou nenhuma. Está em último lugar, né? Ontem perdeu para o Botafogo, está em último lugar com 3 pontos. Tá certo? Bom, estamos chegando no final. O Flamengo também ontem... Ganhou de 1-0. Ganhou de 1-0 para o Fluminense, O Fluminense, né? Que disputou a semifinal na Copa Mundial de Clubes, tá bom? É nóis. E o jogo foi no horário, para mim, muito ruim. Eu acho que aquele jogo é um clássico nacional. Flamengo e Fluminense, que é conhecido demais, o Fla-Flu. Tinha que ser 5 horas da tarde no Maracanã. A televisão comprou, pagou, bota na hora que ela quer, mas eu acho que tem que respeitar o torcedor, né? E respeitar as tradições também, né? Dos 2 clubes, são 2 grandes clubes do futebol brasileiro. Bom, gente, tinha muito mais coisa para a gente falar, mas o tempo não deu, né, Toné? 12 horas, está chegando aí. Hoje quem vai apresentar o alerta aqui é a Thaís. Thaís já está aqui. E a gente vai fazer agora o quadro Alerta Cidade com a Thaís Araújo, tá certo? A Thaís Araújo Santana. Não, Thaís Santana. Gente. Quem é a Thaís Araújo? Thaís Araújo é uma atriz. Atriz, né? Então, tô profetizando aí, viu, Thaís? Quem sabe você vira atriz nacional aí, né? Então, a Thaís está chegando aí com o Alerta Cidade e a gente segue aí com o programa.
E hoje à tarde, 17 horas, tá? Ao vivo, tem a entrevista com a prefeita de Bicaraí, Mona Lisa, que vai falar sobre aquela confusão lá. Foi afastada e voltou. Foi afastada, teve outro prefeito nomeado e ela voltou no mesmo dia. Ela vai dar entrevista aqui às 5 da tarde, na segunda edição do TVI News, com Joab Paiva. Até lá. A informação chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele, Nós, vós, eles. Somos um por todos. e todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos. As dificuldades, tempestades e obstáculos. Em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam, Que forma opiniões. Quem nos assiste compreende. porque também é cabeça Que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando para quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil.